Olá, seres humanos, tudo bom com vocês? Esse conteúdo que eu vou postar aqui é um conteúdo que originalmente ele foi colocado lá, foi postado no meu Instagram, que é o Miojo Geek, que é um Instagram onde eu falo sobre quadrinhos, mangás, livros, e foi uma live muito bacana. Infelizmente o formato vai ficar na vertical, essa aqui é só a abertura, e para não perder o bate-papo que a gente fez lá, onde a gente abordou diversos quadrinhos, onde o tema foram quadrinhos que passaram batido pela maioria das pessoas, eu vou colocar na minutagem, como é um vídeo muito longo, tem quase 2 horas de duração, eu vou colocar nos minutos aí embaixo na descrição cada quadrinho que a gente comentou, porque aí se você veio aqui para saber, ou tem curiosidade de saber sobre determinado quadrinho, você pode clicar direto na minutagem e ver lá quem é que comentou e que quadrinho foi, beleza? Espero que vocês curtam aí e aproveitem, deixa aí o seu like, comentem também sobre HQ que você acha que passou batido, deveria ter sido mais comentado, ou mais pessoas deveriam ler. E aproveita para seguir eu e o Alan lá no Instagram, beleza? É isso, obrigado, fui! Ah, seres humanos, estamos novamente iniciando essa live aqui para ver se agora vai. Passamos por um pequeno probleminha técnico e aí nós iniciamos a nossa live aqui às 19 horas, horário de Brasília. Live esta que eu vou bater um papo com o meu amigo Alan, do Alan Books, e vamos conversar sobre quadrinhos que passam fora do radar da galera. A Priscila tava abrindo aqui, acabou vazando som. Sejam bem-vindos aí, pessoal que for chegando. Fique aí tranquilo. Sejam todos bem-vindos. Salsicha Nerd, páginas amarelas. Só esperando meu amigo Alan chegar pra gente iniciar o nosso bate-papo. Alan, você tem que mandar a solicitação aí pra eu poder aceitar e a gente começar a aparecer aí. Fazer um solo de trompete quanto isso. Opa! Seja bem-vindo, meu amigo Alan, ou também conhecido como Helsinki. Tive que meter a camisa vermelha também pra gente ficar combinando aí, pra eu não conseguir arrumar a máscara. Bem, galera, o tema, como eu já tinha adiantado para algumas pessoas que ainda não tinham chegado ainda, é um tema de quadrinhos que passam um pouco fora do radar. Eu e o Alan, nós escolhemos 6 quadrinhos cada um e tem mais alguns materiais extras, caso sobre tempo, para a gente poder falar sobre eles. Eu queria fazer um rápido disclaimer aqui, antes de passar a palavra para o meu amigo Alan, dizer que é um prazer estar dividindo essa live com ele. A gente está tentando marcar, já tem um bom tempo, um bate-papo para a gente conversar com vocês. Quando eu cheguei aqui no Instagram, isso aqui tudo era mato ainda, mas já tinha o Alan lá capinando, lá preparando o terreno para essa galera toda que chegou depois e que hoje explodiu aí. Então, é um prazer estar contigo aqui, meu camarada, trocando essa ideia. Se apresenta pro pessoal aí, que a live foi aberta no Miojo Geek, quem não te conhece, fala aí. Se apresenta pro pessoal. Valeu, Orlando. Tudo bom, galera? Então, eu tenho esse perfil aqui, eu tava vendo, fui dar uma olhada qual foi a minha primeira publicação no Instagram. Foi dezembro de 2013. Mas eu sempre levei o Instagram, assim, só pra diversão mesmo, pra conhecer as pessoas que curtem quadrinho, né? E aos poucos eu fui curtindo mais fazer as resenhas e tal, e agora acho que eu tô levando um pouquinho mais a sério, assim. Mas às vezes a gente dá uma desanimada, mas conversando com a galera a gente se anima mais, né? E lógico, né? O prazer é todo meu de estar conversando com você, Orlando. Tamo junto. Eu posso puxar a primeira, porque eu já dou uma de como é que surgiu esse tema pra gente bater papo. Fala aí. Até antes de você puxar o primeiro quadrinho aí, quando você teve a ideia para a gente fazer a temática da live aí, eu comecei a pensar um pouquinho, né? E eu vi assim, o quanto que buscar esses quadrinhos não foi tão fácil assim. É lógico que eu tenho um monte de quadrinhos aqui que talvez nem todos tenham lido, mas eu não lembrava das histórias, né? Assim, o mais difícil foi justamente lembrar das histórias. Isso dá pra gente fazer uma autocrítica, né? Às vezes consumimos muito, compramos muito quadrinho, né? Temos uma pilha de coisas para ler e vamos sempre lendo coisas novas e às vezes esquecemos as histórias. E não é só porque a história é ruim, nós esquecemos das histórias boas, né? Então hoje eu fui fazendo um exercício de lembrar essas histórias e eu vi o quanto eu preciso reler alguns materiais que eu tenho aqui. Então, no passado, se a gente for muito para trás, a gente percebe que as pessoas liam poucos livros, mas liam esses livros diversas vezes, né? E hoje a gente faz o inverso, assim, a gente lê muito, lê vários materiais, mas uma vez só e às vezes passa, né? Então a gente precisa guardar um tempinho para essas releituras aí que são importantes.
Até complementando isso aí que você falou, eu lembrei de uma passagem do documentário que tinha do Kurt Cobain, daquele documentário em que supostamente a Courtney tinha matado ele, ou tinha mandado matar. Um trecho do documentário que eu guardei foi o Kurt Cobain falando isso, que durante um bom tempo ele tinha muitos problemas familiares e ele chegou a morar embaixo de ponte e tudo mais. E ele sempre foi um aficionado por rock e por música. E ele tinha muito trabalho em conseguir juntar um dinheiro para comprar um EP, um vinil e tudo mais para ler, para ouvir. E aí, quando ele conseguia finalmente ouvir a música, aquilo aí ele aproveitava no máximo. Ele sabia quem eram os compositores, quem cantavam as músicas, até o momento que ele ficou rico e podia simplesmente chegar na loja e botar no carrinho tudo que ele queria. E essa quantidade de informação, às vezes em excesso, acaba tornando algumas leituras que têm um potencial maior de atingir um público, ou uma boa reflexão, passar às vezes batido. Dito isso, feito esse disclaimer, foi muito bom esse teu adendo aí, eu vou falar por que eu bolei esse tema para a gente conversar. A maioria do pessoal que começa a ler HQ ou lê Turma da Mônica quando é criança, ou vê um Tex por causa do avô, do pai, ou vê quadrinhos da DC e da Marvel, e hoje ainda mais por causa dos filmes e tudo mais. E depois de um tempo elas começam a ver que tem outros segmentos dentro da literatura de quadrinhos e tudo mais. E um dos quadrinhos que as pessoas geralmente indicam de saída quando as pessoas começam a ler, geralmente é Maus, Persépolis, Retalhos do Craig Thompson, são quadrinhos que é meio quase que da pessoa, é quase uma indicação certa. E sempre que alguém leu Persépolis e falou que curtiu, eu indico esse quadrinho, que vai ser minha primeira indicação de hoje, que é O Paraíso de Zara. O Paraíso de Zara é um quadrinho que foi lançado no Brasil pela Barba Negra, que é um selo da editora Leia. Ele é um quadrinho que, não sei pelo selo ser um pouco menor, não ter tanta divulgação, pouca gente conhece. E o Paraíso de Zara, para quem não conhece, ele se passa no mesmo país de onde se passa Persépolis, que é a Irã. Só que 30 anos depois. Então, se você curtiu Persépolis, gostou da ideia e tudo mais, é uma excelente visão de como ficou aquele país após aquelas revoluções que tiveram em 1979. O quadrinho se passa em 2009, quando existe uma suspeita de fraude nas eleições. E aí um grupo de estudantes vão fazer uma manifestação e esse pessoal é pego pela ditadura, pelo regime que tem lá, e um deles some, o Mehdi. E a mãe dele, que se chama Zara, junto com o irmão, que tem um blog, começam a procurar notícias dele nos necrotérios, na polícia, nos porões da ditadura e tudo mais, e fica nessa aflição. É um quadrinho ficcional, utilizando de acontecimentos que realmente aconteceram. E o Amir e o Khalil, que estão com o nome deles aqui na HQ, eles são um pseudônimo porque os dois autores moram no Irã ainda, tinham medo de retaliação, então eles usaram um pseudônimo para fazer esse quadrinho. É um quadrinho extremamente interessante, mostra como as mídias, como internet, blogs e tudo mais, ajudam a difundir e tornar público alguns acontecimentos de intervenção e de ruptura de direitos humanos. O quadrinho é todo em preto e branco, a arte é muito, muito boa. Eu lembro que quando a gente bateu um papo e eu falei que eu ia indicar essa HQ aqui, na mesma hora você comprou, posso te dizer que você não vai se arrepender. E digo mais, esse quadrinho aqui já chegou? Ah, que maneiro, show de bola. Não vai se arrepender, cara, vai se amarrar. E o Paraíso de Zara, só para fechar nele, ele tem uma participação de um personagem brasileiro muito interessante, que é o Paulo Coelho. E você, Nossa, só lendo para você saber qual foi a participação do Paulo Coelho nessa história aqui. É um quadrinho que teve sucesso em 125 países. É um quadrinho muito bacana. E se você curtiu Persépolis, pode ir com fé. Infelizmente, ele não teve uma publicidade muito boa, mas estamos aqui para cobrir essa brecha aí deixada pelo quadrinho. O Paraíso de Zara. É a primeira indicação. Boa. Essa aí eu fui na sua, hein? Pode ir, pode para fé. Só para quem está entrando aí, nós estamos indicando HQs que fugiram do radar, escaparam. São excelentes HQs que não tiveram tanto alarde por aqui, né? E aí, assim, você vê, a gente conversando, já vem outras HQs na minha cabeça, né? O pessoal fala muito do Persépolis, né? Mas tem um outro quadrinho dela que eu gosto muito. Nem é a minha indicação, viu? Mas eu acho que você leu, que é o Frango com Ameixas. Tava no meus extras, tá aqui separado já. Não, mas tá no materiais extras, tá aqui separado. Beleza. Você comentou, então deixa pra gente falar depois dele aí, a hora que a gente for levantar isso. Tá, beleza. Então vamos lá. Já que você falou de um livro que foi publicado pelo selo Barba Negra e da editora Leia,
Eu vou indicar um do mesmo selo, da mesma editora. Eu acho que quando a Leia publicou esses quadrinhos por aqui, era um outro momento, né? Acho não, tenho certeza, era um outro momento no Brasil para leitura de HQs. Então, acho que não tinha assim tanta opção ou tanta variedade de títulos e a gente não tinha tanto conhecimento também sobre o mercado de quadrinhos, o que era publicado por aqui. Hoje, com o Instagram muito popularizado, a gente, nossa, toda hora tem indicação de coisas para a gente comprar, né? Então, o quadrinho que eu separei aqui, deixa eu pegar aí. Pera aí que tá difícil aqui, viu? Vou fazer um solo de trompete enquanto você pega aí. Isso, peguei aqui, ó. Já achou, vai lá. Ó. O quadrinho chama Cicatrizes. Tá? Esse quadrinho aqui, recentemente no Comic Zone, o Thiago lá falou desse quadrinho aqui. Eu resenhei esse quadrinho aqui há muitos anos atrás, num blog de uma amiga conhecida do Instagram, de um blog chamado Subindo no Telhado. Então falando para você desencostar da mesa, que tu tá balançando a mesa direto a câmera. Oh, peraí. Desculpa, segue aí. Então eu fiz a resenha desse quadrinho aqui, chamado Cicatrizes. Então foi publicado também lá pelo selo Barba Negra, né, da Leia. É um quadrinho do David Small. O David Small, não sei, né? Ele é um quadrinho também em branco e preto, tá? Tem uma arte bem bacana, assim, né? Eu gosto de arte assim, simples, né? E do que fala esse quadrinho aqui, ó? Só eu fiz algumas anotações aqui para poder lembrar, viu? Fica à vontade. Então, assim, ele saiu no Brasil há 10 anos atrás e foi publicado aqui em 2010. Então, você pensa aí, ó, nosso Instagram, se o meu é de 2013, né, lá se vão quantos anos, né? Então acho que pouca gente conhece essa HQ mesmo aqui. Eu acho que nem tem mais para comprar, nem não se acha. Então, do que ela fala, né? Ele é um quadrinho autobiográfico que conta um pouquinho, fala um pouquinho sobre a infância e adolescência do autor. E a infância dele foi uma infância muito difícil, né? Então, ele vive num lar bastante conturbado, que é normal, né? Nós vemos em muitas famílias agora, mas ele vive num lar conturbado no sentido de que ele é meio deixado de lado. Então, o pai faz raio-x, ele é radiologista, a mãe sempre está nervosa em casa, ele fala que a mãe sempre fala muito palavrão, que a mãe bate porta toda hora. E ele tem um irmão, que o irmão é baterista, que não tá nem aí com nada, e ele, para chamar um pouco a atenção dos pais, ele fica doente. A maneira que ele tem é se fazer de doente. E se fazendo de doente, né, o pai começa a dar mais atenção para ele. Só que se percebe que esse lar dele que não dá atenção devida para ele, geralmente quando a gente às vezes encontra carinho nos avós, né? Ele nem isso ele consegue, porque a avó dele consegue ser pior que os pais. Então, ele odeia ficar na casa da avó. A avó chama ele de inútil, ela é extremamente cruel com ele. E ele nesse de vai, fica doente sempre, chama a atenção do pai. Aparece um cisto no pescoço dele, um cisto sebáceo no pescoço. E o pai, ao invés de levar ele para o médico, né, fica economizando, fica falando assim, isso aí é bobeira, coisa assim, nada. Ele fica com um baita desse cisto no pescoço, extremamente incomodado. E a hora que se vê e vai fazer um exame de fato, ele descobre que é um câncer. Nossa, e aí sim começa a HQ, né? Então, assim, ele vai lembrando dessas situações, ele vai falando dos conflitos familiares que ele possui. Cara, assim, é muito impactante, assim, é muito... Você vê, lógico, né, ele falando da realidade dele, mas não tem como a gente não se aproximar dessas realidades. Eu adoro quadrinho autobiográfico, e quando eu vejo essas histórias, assim, lógico, comparo com a minha história, né, minha infância e tudo, e a gente vê alguns absurdos desse, nossa, é bastante chocante pra gente. Então, uma baita de uma HQ, então se vocês tiverem a oportunidade de encontrar num sebo por aí, ó, altamente recomendável, tá bom? Cara, não, esse aí eu conheci, sempre vi a capa, mas nunca cheguei a comprar. E agora você falando do tema me deixou um pouco meio assim, porque é um tema muito pesado. Eu gosto também de quadrinhos autobiográficos, quase todos eles têm um peso muito forte, pega um momento da vida assim de perrengue, né? Mas, enfim. A Bárbara Negra, ela trouxe muitos quadrinhos bons, cara. Nas minhas próximas indicações que eu vou fazer aqui, eu acho que tem mais um que é da Bárbara Negra, além da Bárbara Negra, além daquela ali. Porém, agora, para dar uma desanuviada um pouco, fala aí. O pessoal tá falando assim, né, que às vezes não encontra, né, indicar pra gente acaba sendo fácil, encontrar é difícil, né.
o Duro exatamente para ver como que se tem quadrinho que sai aqui a todo momento, né? Nossa, toda hora tem publicação, toda hora tá aí, toda hora a gente tem disponibilidade de comprar. E esse é um tipo de quadrinho que eu acho assim, você vai passar muitos anos como editora, talvez vai abraçar a ideia de trazer esse quadrinho novamente. Então é uma oportunidade, às vezes, que passou e a gente perdeu mesmo. O Kuyama falando aí que a HQ é incrível, o pai do protagonista é filha da puta. Realmente. Vou trazer um quadrinho que dá um pouco mais, dá uma desanuviada mais ou menos aí. O próximo quadrinho que eu vou trazer, cara, ele tem um nome que é conhecido, apesar de ficar um pouco fora do radar, pelo mesmo esquema, era de uma editora menor, não tinha tanta projeção como tem hoje, por conta dos filmes da Marvel, do Graphic MSP, trouxe uma galera para pegar mais conteúdo, né, de pessoas que produzem conteúdo de quadrinhos e tudo mais em Instagram, YouTube. Esse camarada aqui, porém, é um camarada muito conhecido de todo mundo pelos quadrinhos que já foram publicados aqui, que leva o nome dele, que é o Frederick Peters. Ele é o camarada que fez o Pílulas Azuis, que é um quadrinho também super indicado para todo mundo. Galera que leu, todo mundo gosta. É um tema também muito pesado. É um quadrinho autobiográfico, em que ele também divide com as pessoas um pouco da vivência dele com uma pessoa que é soropositiva, que é a esposa dele. Nós que somos da década de 80, de 90, a gente vivenciou o início disso, da explosão da AIDS, e que na época era conhecida como câncer gay, as ideias da galera da época. Porque era um grupo de risco, né? E foi onde explodiu, a maior parte foi disseminada por ali. E, cara, você lê esse quadrinho nos dias de hoje, você tem uma atualização do que você foi ensinado nos anos 80, 90, do que é a doença, transmissão e os cuidados que tem que se ter com uma pessoa soropositiva com quem você convive. E é uma HQ muito interessante do Frederick Peters. E uma outra que ele lançou aqui no Brasil também, essa até um pouquinho fora do radar, mas quem conhece acaba procurando o autor e também curte, que é uma dos meus gêneros favoritos, que é a ficção científica, foi o Ama. Que eu sei que você gosta também, que você leu, é um quadrinho muito bacana. E esse que eu vou indicar aqui é um quadrinho que o Frederick Peters, na verdade, ele dividiu com o Pierre Oscar Levy. Esse aqui foi lançado pela Tordesilhas, é o Castelo de Areia. É um quadrinho que ele ilustrou e o Pierre Oscar Levy foi o camarada que escreveu. Esse quadrinho aqui, cara, ele tem uma pegada muito interessante. Ele me vendeu na sinopse dele. O lugar, como Verões Felizes, eu comentei numa outra live que eu fiz com o Thiago, o europeu, por estar sempre num ambiente muito frio, eles têm o hábito de, no verão, ir para a parte litorânea do país para pegar um pouquinho de sol e tudo mais. Então é meio que um hábito juntar a família, pegar um carro e ir para as áreas litorâneas. E essa HQ aqui se passa num lugar desses. É uma família que sai, que vai para uma praia do litoral, lá ela encontra, dividindo o mesmo espaço, uma outra família que eles não conhecem, e também tem um árabe misterioso lá que também está na praia que eles não conhecem. A história toda se passa na praia, eu vou mostrar para vocês mais ou menos aqui como é que é, também em preto e branco. Se passa nessa praia e, do nada, enquanto eles estão ali vivendo aquele dia, um dia normal, ensolarado, um corpo aparece na praia. As crianças estão brincando na areia e descobrem um corpo vindo boiando. E aí tem aquela repercussão, aquele burburinho ali do caramba, de onde veio esse corpo, o que aconteceu e tudo mais. Só que o foco não é esse. O foco é que as pessoas começam a perceber que o tempo na praia passa diferente para as pessoas que estão ali. Rapidamente as crianças começam a entrar na puberdade, os pais que são adultos começam a ficar velhos e os velhos começam a morrer. E eles não conseguem sair daquele ambiente. Quando eles tentam sair ou romper o ambiente que eles estão na praia, eles morrem. Então eles ficam naquela sensação, o que está acontecendo aqui? Por que isso aconteceu com a gente? E como é que a gente sai dessa? Para você saber o que aconteceu e se dá para sair dessa, vocês vão ter que ler a HQ. É uma HQ muito interessante, tem um ritmo sensacional, mantém o suspense o tempo todo. Eu acho que você até encontra com uma certa facilidade Castelo de Areia da Tordesilhas. Não encontra não, Alan? Então, desculpa aí, galera. A arte é muito boa. Se vocês tiverem oportunidade de achar, cara, vocês não vão se arrepender, não. É uma baita HQ, inspirou vários seriados, vários roteiristas de outras séries aí. E é um quadrinho que eu indico pra caramba. Frederick Peters aqui dividindo o espaço com Pierre e Oscar Levy. É minha segunda indicação. Você acabou de falar que achou na Amazon. É? É. Oh, então é fácil. É um quadrinho, não sei se é dele exatamente. Você lembra, sabe um quadrinho que chama O Gosto do Cloro, eu acho? O Gosto do Cloro é do Bastien Viver. Ah, esse quadrinho que é difícil de achar. É o do cara que fez Duas Irmãs. Isso, esse quadrinho que é difícil de achar.
Vou anotar esse aí, porque eu gosto muito dele. O Pílulas Azuis, né? Mas muita gente leu, né? Olha, a Foi uma Priscila febre. acabou de falar que achou na Amazon aqui, provavelmente é de algum sebo. Ah, colecionador. O cara tá vendendo por R$ 149. Ah, tô falando, tô Esses falando. caras são malucos, cara. É, foi uma HQ que eu já tentei, eu já procurei ela em algum momento. Assim, também assim, eu perdi o prazo, perdi o momento dela, e lá na frente eu fui conhecendo o quadrinho, aí eu fui buscar e já não tinha mais. Então, eu gosto muito Só fazer de. um outro comentário que eu esqueci, desculpa te interromper, Alan. É que o Pierre Oscar Levy, que é o camarada que fez o roteiro dessa HQ aqui, ele é um famoso documentarista. Eu não comentei isso, mas ele é documentarista. Foi o primeiro roteiro dele para quadrinho. Eu não sei se depois dessa aqui ele fez alguma outra HQ, alguma história, mas enfim, baita HQ. Desculpa te interromper aí. Manda aí, manda a tua próxima indicação. Depois eu te passo o link, que parece que a Priscila achou em outro lugar aqui. Ah, é? 28,80. Oh! É. Então, tem que ser assim, Saraiva. porque. É, é. Se ela estiver entregando, né? É. Mas tá Manda bom. aí. Eu gosto muito do Frederick Peters, outro Eu quadrinho também. que eu li dele, fora o Pílulas Azuis, né? Que ficou muito. Assim, esse ficou muito na crista da onda, Muito, né? muito. Ele entra em lista de melhores de muitas pessoas. É, o Ama, que eu li recentemente, né? Que eu acabei lendo. Eu já tinha lido o primeiro volume, Uhum. só que a Nemo não publicava o final, né? Que era o quarto volume há muito tempo. E ela ficou muitos anos, de fato, sem publicar esse último volume. Então eu só pude ler agora esse ano. Eu falei assim, não, vou deixar para ler quando sair. E aí eu reli o primeiro e fui ler os três de novo. E é Muito bom. legal como o Frederick Peters ele viaja em gêneros diferentes, né? Porque Sim, ele emociona de um lado, falando assim, que é muito bonito, Pílulas, né? sim, E faz ficção científica legal pra caramba. Quem curte o sim. gênero aí vale a pena. Ó, aí sim, para tirar o clima de tristeza da minha outra indicação lá, é assim, ó, raramente eu gosto de um quadrinho. Agora, ultimamente, que eu venho gostando de algumas comédias, assim, de uns quadrinhos mais voltados para essa vertente. Porque geralmente eu gosto de quadrinho triste. E os quadrinhos tristes, eles não mexem comigo, assim, eu não fico. Eu acho muito legal, tal, eu gostaria de conversar com alguém sobre, mas eu não fico para baixo, assim, lendo. Então, para indicar um que eu li recentemente, tá? Deixa eu achar nas minhas anotações aqui, só para ver os dados. Esse quadrinho saiu em 2018 pela Escória Comics. É esse quadrinho aqui, ó. Ah! Asteroides, Estrelas em Fúria, do Lobo Ramírez. Né? Show. Esse quadrinho saiu pela Escória em parceria com a Ugra. Foi escrito pelo Lobo Ramírez, né, uma publicação da Escória, mas se eu não me engano a editoração, na verdade, deixa eu ver, a edição ficou por conta da Ugra Press, né, Show. da loja de quadrinhos aí que nós compramos muito quadrinho nacional, por sinal. Então assim, ó, esses quadrinhos da Escória, para quem já leu algum, eles chegam a ser até difíceis de você falar sobre ele, porque eles são muito escatológicos, eles parecem não fazer sentido, mas eles contam uma história que tem começo, meio e fim. E eu gosto de histórias assim também, né? Apesar de gostar muito de finais em aberto, eu gosto muito de histórias fechadas, assim, aventuras desse tipo. Então, assim, se você espera alguma coisa séria, não procure. Mas se você quer se divertir muito, cara, tem que comprar os quadrinhos da Escória, porque são sensacionais. Esse quadrinho aqui, então, foi escrito pelo Lobo, né? Escrito e desenhado pelo Lobo lá em 2018. E eu acho que só tem na Ugra agora. Nem no site da Escória tem mais. Eu conversando esses dias, trocando uma ideia lá com o Lobo, ele falou assim que ele vendeu dele, Caramba! né? É, e quando você troca ideia com ele, ele sempre fala para você assim, ó, já vou avisando, esse quadrinho é merda, esse quadrinho é porcaria. Se você gosta de história ruim, pega. Então, olha para você ver se faz sentido a história, né? Esse É. Asteroides Estrelas em Fúria, ele é focado no universo feminino, né? Nossa, olha que temática importante, né? Então, as mulheres são protagonistas dessa história e elas praticam salto ornamental. Uhum. No entanto, não é um salto... no entanto, não é um salto ornamental comum. Mesmo porque o mundo em que elas vivem é um mundo, dá para se perceber que é um mundo apocalíptico. Apocalíptico não, mas um mundo do futuro. E as coisas são bem diferentes ali. E elas praticam esse salto ornamental, mas é um esporte ultra violento. Mesmo porque elas pulam dos prédios mais altos. E dentro de uma espécie de lago, rio ou o que for.
E dentro dessa, existem duas equipes que competem nesse salto ornamental, e uma das equipes lá, que é a equipe principal aí da história, né? Ela, numa disputa entre as duas equipes, no meio do salto, uma consegue matar a outra, bizarrice desse tipo. E nesse meio aí, elas percebem que nesse salto delas, a treinadora dela não compareceu, né? Não foi lá para ajudá-las. E a treinadora dela é cadeirante, mas não é uma cadeirante comum. Tá? Não vou nem falar deficiente física, é a demência do lobo aqui, não é isso. Ela é cadeirante e ela está desaparecida na história. E o que acontece? Essa equipe ela é desclassificada por algumas questões e um sujeito aí que aparece na história, que é esse sujeito aqui da capa, ele é um sujeito que ele é um assassino, na verdade, que odeia cadeirante. Então, o que acontece? As moças, né, no caso, essa personagem, que é a personagem principal, ela vai se vingar do assassinato da treinadora. E, gente, olha, é uma bizarrice atrás da outra. Então, assim, a forma como a história se dá, os personagens que aparecem, as coisas que eles fazem, cara, é tudo fora de eixo, assim, é tudo fora de sentido. Mas o que torna a história extremamente divertida. Então, assim, para eu rir de algo hoje, precisa ser algo muito fora da curva, assim. Na live que a gente estava fazendo com o Thiago, lá do Afronerd, eu indiquei o Alpinista, que para mim foi um dos melhores quadrinhos que eu li ano passado também da Escória. Muita gente tem preconceito com esse tipo de material, que ele é underground e tudo mais, e às vezes muito escatológico, mas, cara, as histórias são extremamente divertidas. Então eu acabei, assim, tomando um gosto para esse tipo de quadrinho recentemente. E é um quadrinho que eu recomendo demais. E eu tenho certeza, assim, a maioria das pessoas que nós conhecemos não leu esse quadrinho. Ou, assim, olhando para ele, eu não li. Não compraria. Olhando para ele assim, não compraria. E é extremamente divertido, cara. É uma história de vingança, né? Então é uma história assim que vale muito a pena. Mistura mistério e vingança numa história bizarra aí, ó. Recomendado. Eu gostei. Assim como eu recomendo todos os materiais da Escória. Eu li muita coisa deles, vejam, eu não sou patrocinado, não tenho parceria, nada disso. Eu leio simplesmente por gostar. E assim, vale a pena dar uma chance. Se você que vai dar uma chance aí, você que está acompanhando a live quer dar uma chance, se você não encontrar esse aqui, pega o Alpinista, que é top. Olha lá, o Okuyama, muito boa essa editora. É isso aí. A Escória é muito bacana mesmo. Beleza, Orlando. Beleza, vou mandar a próxima aqui, que no segmento de ficção ainda. Foi um outro quadrinho que eu comprei, cara. Foi uma surpresa mesmo. Ele é um quadrinho que estava fora do meu radar, eu estava fazendo uma compra de quadrinhos específicos de série que eu faço. E eu falei, porra, vou pegar esse aqui para ver qual é. A capa não chama muita atenção. Eu comprei no escuro, sem nem ler a sinopse, e foi uma baita de uma surpresa, cara. O quadrinho que eu tô falando é A Invenção de Morel. Essa HQ aqui da Invenção de Morel, ela é uma HQ que foi escrita pelo argentino Bio Casares e ela foi ilustrada pelo JP Murray. Murray, eu não sei como é que se pronuncia o nome dele. Essa HQ aqui, cara, ela é adaptada de um livro que foi escrito em 1940 pelo Casares e ela é considerada um marco na literatura fantástica em língua espanhola. E a história dessa HQ é o seguinte, é um prisioneiro, um cara que pegou prisão perpétua, tipo uma prisão tipo Alcatraz, que é no meio do mar, ele consegue escapar e vai para uma ilha deserta, ou que ele acha que é uma ilha deserta, para se refugiar ali e meio que escapar dos seus algozes. Seus algozes não, porque na verdade ele é um criminoso, né? Enfim, e nessa ilha, cara, ele começa a perceber que tem umas ruínas e tudo mais, e fala, porra, essa ilha aqui, será que ela já foi habitada? Em determinado momento do dia, ele começa a ouvir um barulho, um vozerio, ele começa a olhar pela praia em busca do que está acontecendo, onde é que estou vendo aquele barulho, e aí ele começa a ver, cara, um prédio e pessoas no lugar, e ele fala, mano, o que está acontecendo aqui? Ele pensa, pô, não posso mais ficar aqui, a praia não está deserta, vão acabar me descobrindo, alguém pode falar isso para alguma autoridade que está procurando um prisioneiro que fugiu e acabar, eu vou ser capturado novamente. Só que ele decide esperar um dia. E no dia seguinte, mais ou menos na mesma hora, ele percebe uma repetição acontecendo ali. As mesmas pessoas, dos mesmos lugares, falando das mesmas coisas.
E aí ele começa a observar que ali tem uma situação diferenciada. E ele começa a pensar em se aproximar daquelas pessoas para descobrir o que elas são, o que está acontecendo ali. Note, esse é um livro que foi escrito em 1940. A gente lendo com a nossa mentalidade de hoje, de 2020, 2019, que foi quando eu li essa aqui, 2019 ou 2018, e que trata de uma ficção que você fala assim, porra, tá, beleza. Isso aí, nos dias de hoje, parece manjado. Porque, na verdade, a história da Invenção de Morel, ela foi precursora de várias... O Lost, por exemplo, que é uma série que eu gosto muito, apesar do final, ela teve várias coisas que foram pensadas dessa história aqui. E assim que eu terminei de ler a HQ, eu fui procurar o livro dele. O original não é grosso, é um livro pequeno. Infelizmente eu acabei enrolando, nunca comprei, mas sou doido para ler. E a minha indicação é essa aqui. Ela foi lançada no Brasil pelo selo da LPM. É um quadrinho que não é preto e branco, mas é quase uma paleta de cor muito restrita. É azul, verde, tá? E é uma HQ muito interessante para quem gosta de ficção científica, de suspense, mistério, e que tem uma pegada meio Black Mirror, meio além da imaginação. É um quadrinho muito interessante. Para quem curte ficção científica, é mais uma boa pedida aí. Essa aqui eu acho que você encontra ainda com uma certa facilidade. Então, minha indicação é essa aqui, A Invenção de Mr. Morel, do Casares e do Murray. Esse é uma HQ que sempre ficou nas minhas listas, assim, e eu ia deixando. E acha fácil esse aí, certeza? Não sei se acha fácil. Mas eu tenho essa atenção que pode ser que você ache mais fácil. Priscila, todo R$39,90 na Livraria Cultura. Priscila acabou de achar. Priscila tá aqui só... É o meu busca-pé. Não é tão fácil mais, né? Eles estão nos lugares, assim, ó. Eu lembro porque esse aí direto tava, assim, eu ouvia falar bem, porque eu gosto muito desse realismo fantástico, assim, apesar de ter um pouquinho de preconceito com algumas adaptações literárias, né? Essa era uma que estava na minha lista, acabei deixando passar. Eu não li o livro para dizer se ela foi bem adaptada, mas o quadrinho em si, que foi o meu primeiro contato com os escritos, eu achei sensacional. É um livro que você vai ler e não vai conseguir parar de ler enquanto você não chegar na última página para saber que porra tá acontecendo ali. Desculpa o palavrão. Mas é um HQ muito bacana para quem gosta de ficção, mistério, uma pegada meio Black Mirror, uma coisa que te surpreende. Pode ir nessa aí. Aconteceu a mesma coisa comigo, Cicatrizes. Também fui deixando e ficou para trás. Mas essa é a minha indicação. Manda aí qual é a sua próxima. Ó, o Kuroy, ele falou assim, quadrinho sem política, né? Sei que foi uma ironia, né? Eu vou indicar um aqui, claro, né? Que não fala de política, porque eu não gosto de comentar dessas coisas. É esse aqui, ó. Porra! Esse aqui eu mudei, né? Eu mudei o título de última hora. Goela Negra. Goela Negra, ele foi publicado pela editora Mitos, pela editora Mino, em 2015. Esse quadrinho também, eu não sei se você acha ele fácil mais, mas ele junta aí dois autores, né? Na verdade, um francês, que é o Ozanam, Antônio Ozanam, e um brasileiro, mineiro, conterrâneo meu lá, o Lelis, Marcelo Lelis. O Lelis, ele sempre foi conhecido, né? Quem já teve a oportunidade de pegar o autógrafo dele em CCXP da vida aí, por conta que ele faz umas aquarelas, assim, espetaculares. Ele é um artista, assim, brilhante, né? Pode ver o autógrafo dele aí, eu não sei se tá dando para ver. Uhum. Tá um pouco ficando meio escuro, mas dá para ver. Ó, ele faz umas aquarelas, assim, fantásticas, né? Ele tem muita aquarela de Ouro Preto, de Mariana, não é? E esse daqui, ele fez com uma técnica, ele usou uma técnica diferente, que é chamada de pincel seco. Muito então, boa. É preto e branco, assim, mas é muito bonita a arte, por sinal. Muito. O que fala o Goela Negra aí? O Goela Negra, ele é centrado no personagem Marcel. O Marcel é um francês, ele mora no interior e ele trabalha numa mina, né? Então ele trabalha nessas minas, em busca, claro, aí de... Eu não sei que tipo de minério que eles buscavam diretamente lá no interior da França, mas ele trabalhava, né, era um subemprego praticamente, porque é um trabalho muito difícil, um trabalho extremamente arriscado, e ele tem uma vida ali muito difícil, né? E nessa vida muito difícil ainda acontece da mina ter uma explosão lá e soterrar algumas pessoas. Então essa mina, ela causa a morte de 14 pessoas, e ele acorda assim na casa dele depois de alguns dias, e ele sobrevive a isso. Então ele decide aí mudar de vida, e ele vai para Paris tentando buscar uma melhoria, né, uma mudança de vida, como muitos migrantes
fizeram no Brasil, né, mudando de algumas regiões para São Paulo. E ele tenta fazer isso, né, ele faz isso, na verdade. Só que, claro, né, chegando em Paris, ele vê que as coisas não são assim, e ele também acaba com subempregos lá, e ele acaba sendo explorado da mesma maneira. Ele começa a trabalhar de carregador, ele vai trabalhar puxando as coisas, só trabalho braçal, extremamente pesado. Então, é como se ele trocasse. Tem uma fala desse personagem na HQ, que na verdade ele fala assim que a mudança dele do interior para a capital só trouxe para ele conhecimento político, porque trabalho mesmo ele trabalhava como um animal de qualquer jeito, de qualquer forma. E é exatamente lá, vivendo em Paris, que ele começa a ter contato. Acho que dá uma travada no do Alan. Travou? Não, voltou, Alan. Voltou? E ele começa, então, lá em Paris, ter contato com uma ideologia diferente, pensamento, com certeza aí com uma ideologia ligada ao setor trabalhista, né? Podia ser muito bem aí os anarquistas ou os próprios marxistas, né? Mas ele começa, então, a tentar fazer parte de alguma coisa, mas ao mesmo tempo que ele tenta fazer parte de alguma coisa, ele não se sente parte de nada. Né? Então, é claro, ele vê que ele é explorado, ele sabe disso, então ele sabe da realidade que ele é apenas um burro de carga, que ele é uma peça, que ele é uma pecinha muito pequena dentro do sistema, apesar de ser a mais importante de todas, né? Apesar de muita gente não entender isso. Então, ele, claro, ele vai ganhando consciência política e ele percebe que ele pode mudar a vida dele, mas ao mesmo tempo ele sabe que não é tão fácil assim. Né? Então ele chega, assim, o quadrinho, ele vai mostrando, ao mesmo tempo que ele é muito reflexivo, que ele faz a gente perceber essa mudança de pensamento do personagem, ele é extremamente para baixo. Né? Ele é muito melancólico, ele é triste porque você não vê expectativa na mudança de vida dele. E é um quadrinho assim, cara, ó, genial. Não mudou nada, só mudou a época. Continuamos na mesma situação, tá certo? Então, assim, quem gosta de quadrinho assim, com um tom político forte, né, para você refletir aí, pensar um pouquinho sobre sua própria realidade, vale muito a pena. Numa arte genial do Lelis, é um quadrinho assim que foi publicado em 2015, a Mino, acho que ela estava começando, eu acho, né? Uhum. Estava bem no começo dela. Eu acho que foi um quadrinho que passou batido por muita gente. Passou. Ou muita gente olha esse quadrinho aqui e fala assim, eu não vou... vou deixar pra lá. Baita HQ, essa eu recomendo. Show. Eu vou seguir aqui com um quadrinho agora, autobiográfico também. E é um quadrinho que eu gosto muito do autor. Foi o primeiro quadrinho que eu li dele. Na minha lista de top leituras assim da vida, sempre que posso, sempre que cabe, eu listo ele. E ainda assim, ele é um quadrinho que eu acho que grande parte da galera, até do nosso nicho de leitura, não conhece ou não teve acesso, também deixou passar batido, que é Apagando por Sexo, do Chester Brown. É uma HQ muito bacana. A arte do Chester Brown é preta e branca também. Ela é muito bacana. É um quadrinho muito, muito intimista, pessoal. Ele conta as experiências que ele teve. Ele teve um relacionamento onde ele morava com a namorada dele de anos e, de repente, o relacionamento terminou. O relacionamento acabou. E aí ele começa a ter os primeiros relacionamentos dele pagando por sexo, com uma profissional do sexo, uma prostituta. E ele começa a relatar para os amigos deles essa experiência. Não no sentido de expor a vida sexual dele, mas de falar sobre os conflitos que ele tem interno, sobre o amor romântico e o amor pago. E os amigos dele são nada mais, nada menos do que o Joe Sacco, para quem curte quadrinhos aí com pegada jornalística. O Joe Sacco escreveu Palestina, Sarajevo, escreveu outros HQs, o Derrotista e tudo mais. E o outro amigo dele, do boné, também é um autor que eu acabei de esquecer o nome do cara. Mas, enfim, é uma HQ sensacional, porque você vê essa abordagem que ele faz, se compensa você evitar alguns problemas de um relacionamento, onde você tem ali um companheirismo, uma pessoa com quem você divide a vida, em troca de sexo, e não ter a contrapartida. Então ele faz esse peso durante toda a HQ.
Ele vai mostrando o relacionamento dele quando ele nunca teve um relacionamento pagando por ele, né? Ele mostra como é que é, onde ele achou as meninas, descreve como elas são, como foi o relacionamento, as frustrações que ele tem, o que ele gostou, o que não gostou, as tentativas de se aproximar delas e tentar esticar isso para além de uma transa. E é uma HQ muito boa. Ela é muito boa nesse sentido de te levar a uma reflexão sobre os tipos de relacionamentos que a gente mesmo, às vezes, vive, se eles valem a pena ou não, e como é que você faz esse balanceamento entre o relacionamento e você abrir mão em troca de um relacionamento fugaz, uma coisa papum, acabou. Muito, muito boa essa HQ aqui, eu indico demais, toda preta e branca, a abertura dela, a introdução é feita pelo Robert Crumb, tem também uma sinopsezinha aqui, feita pelo Neil Gaiman, e foi lançada aqui no Brasil pela Martins Fontes. Baita HQ, essa aqui de repente eu acho que você ainda encontra, essa aqui eu acho que você encontra assim fácil, com uma promoção bacana até rolando por aí. Chester Brown. Essa HQ eu gosto também dele. Eu não gosto muito da outra que ele lançou, Madalena? que não é esse o título, é? Não, tem Madalena Chorou, não sei das quantas, e tem um Playboy. É esse aí que eu tô falando, Chorou, não sei o que de Jesus. Eu não gostei, mas o Pagando por Sexo, ele assim, é uma temática polêmica, claro, e muitas pessoas têm um certo preconceito ou uma crítica em relação à obra dele, porque acredita que ele está defendendo uma causa da prostituição ou não. Não é isso, né, que a HQ se propõe. Mesmo porque quando ele vai relatando a própria personalidade, ele é muito diferente, assim, ele é muito estranho mesmo, né, Orlando? Sim. Estranho, fechado. Ele é uma pessoa retraída, é uma pessoa que nunca soube lidar muito bem com a intimidade. A intimidade dele sempre foi um tabu. Na HQ, se eu não me engano, na Playboy, que é uma HQ também escrita pelo Chester Brown, ele conta um pouco de como é que foi a época de puberdade da vida dele. É Playboy por causa da revista Playboy mesmo. E ele mostra essa culpa toda que carrega quem nasce numa família muito tradicional e que muito cercada ali de cuidados, de pudores, de tabus. Então ele carregou isso para a vida adulta dele também. Então, em Pagando por Sexo, ele tem essa... Ela é bem reflexiva nesse sentido, de ver como é que ele lida com aquele relacionamento dele que acabou e que agora ele quer ver se, tipo, será que vale a pena entrar num próximo relacionamento? Será que o meu impulso sexual eu não posso simplesmente resolver pagando por alguém para me ceder esse serviço e eu sano a minha vontade? E ele vai vendo no decorrer da HQ que não é bem só isso. Então essa reflexão é muito bacana, muito interessante o quadrinho, cara. Também curti. Ó, a minha próxima indicação, apesar de eu não ter muita história, assim, gostar mais de história triste, esse aqui não é um quadrinho triste, tá? É Wimbledon Green. Só conheço a capa. Que é do Seth. Esse autor, ele ficou muito conhecido aqui, principalmente pela aquela Vida é Boa Se Você Não Fraquejar, que a Mino lançou há pouco tempo atrás. Mas esse eu acho que é o primeiro quadrinho do Seth que chegou no Brasil. Ele foi publicado aqui em 2014 pela Bolha Editorial. Esse quadrinho você consegue comprar ainda no site da Bolha Editorial, inclusive numa proposta bacana deles aí. Eu não sei se a Bolha ela continua ativa, se ela parou de publicar, mas ela tem uma iniciativa lá que é o quanto você pode pagar. Então esse quadrinho aqui, eu sei que o preço de capa dele é R$65, mas no quanto você pode pagar metade do preço. Numa proposta aí deles incentivarem a leitura. E eles têm uns títulos muito alternativos. E um é esse quadrinho aqui do Seth. A arte dele aqui, ó, ela é quase preto e branco, ela vai mudando um pouquinho as cores para tons bem sóbrios, assim, um pouco de amarelo, um verde bem escuro. E do que fala essa HQ aqui? Ó? O subtítulo dela é O Maior Colecionador de Quadrinhos do Mundo. Então, ela é centrada na figura desse sujeito aqui, ó, desse sujeito gordinho aqui, que é o Wimbledon Green, que é o maior colecionador de todos. No entanto, ele é extremamente criticado no universo dos colecionadores pelas suas práticas. Porque eles falam que ele abusa dos valores nos leilões, que ele tem material roubado, que ele usurpou coleções e tudo mais, não é? Mas o mais interessante dessa história do Seth não é nem tanto em si a linha temporal que se faz das aventuras do Seth ali na história, as aventuras do Wimbledon na história, que é ele buscando um quadrinho, ele buscando, competindo ali com os invejosos ao seu redor. Mas é uma crítica também e uma sátira ao nosso universo.
colecionadores. Eu, quando as pessoas me perguntam se eu sou colecionador, eu falo assim que eu sou primeiro leitor do que colecionador. Então, tipo, eu leio bastante. Mas, lógico, como eu mantenho os meus quadrinhos, né, eu sou colecionador. Mas, às vezes, eu penso nisso também, né? Eu critico a minha própria realidade. E aqui, cara, nossa, é muita sátira em cima desse universo colecionador. Porque é o cara que tem um negocinho a mais, é o cara que tem uma edição rara, e o cara que fica se gabando por isso. E o nosso universo, né, o universo do leitor de quadrinhos, dos colecionadores, é muito pequeno, ninguém liga para isso. Tipo, assim, as pessoas, elas falam assim, os meus alunos falam assim, Alan, você fica gastando dinheiro com quadrinho, para que isso? Fala para eles, você gasta com outras coisas, né? Deixa eu gastar com quadrinho. Mas você vê, o nosso hobby aí, né? Vamos pensar, se eu fosse só colecionador, ele é muito pequeno dentro de uma realidade. Então é uma crítica bacana pra caramba. Então, assim, também é um quadrinho que mistura muito a sátira, uma ironia também, e um pouco de melancolia. Porque você fica um pouco... Você fica até um pouquinho deprimido, assim, com o personagem. Não com este personagem, mas com os personagens que o cercam. Porque as disputas são muito, assim, muito pequenas, sabe? Ah, eu tenho um quadrinho de 1900 e tanto. Quem liga para isso? Ninguém liga. Então, mas a leitura é excelente, né? Eu indico muito. Eu não sei dizer, assim, se é melhor que o A Vida é Boa se você não fraquejar, porque eu preciso ler o novo, né? Mas esse aqui é bem legal ainda e esse aqui você encontra com certeza. Ah, cara, eu vou procurar. Fiquei bem interessado. Achei muito interessante essa sátira que você comentou aí. Orlando, Bom e a bolha, Ah. e a bolha, olha a edição, cara, que eles fazem. As edições deles são extremamente caprichadas. Ó, Muito capa bonita. dourado, ele tem um formato todo diferente, parecendo um caderno. Parece um Moleskine, então, né? Tipo do... parece um Moleskine. Assim, eu particularmente não ligo muito para isso. No entanto, né, é a edição que eles lançaram aí, e eles investiram, acho, num momento também que era um momento diferente dos quadrinhos, né? Como esse quadrinho é de 6 anos atrás, talvez se eles estivessem investindo nesse segmento agora, desse quadrinho mais diferente, assim, um pouquinho mais luxuoso, talvez teria muito mais saída, mas eu indico para todos aí. Show de bola. Vou pegar esse teu lance aí que você gosta de uma dorzinha no coração, no sofrimentozinho, e vou falar de uma HQ aqui que tem essa pegada. É um quadrinho que foi lançado também pela Barba Negra, que é o selo da Lê, que a gente comentou. E, cara, é um quadrinho que ele é um quadrinho foi bem premiado, ele ganhou em 2006, 2007 o prêmio René Goscinny e o Angoulême. E, cara, eu não sei se ele teve mais de 2 edições, mas no Brasil, infelizmente, até onde eu saiba, só foi lançado uma edição, um volume, que é o Lucille. É esse quadrinho aqui do Ludovic de Bermuth, não sei como é que é falar o sobrenome dele, pronunciar. Ela é uma tarobinha, certo? Também em preto e branco. E é um quadrinho, cara, que ele é muito, muito interessante. Ele é um quadrinho que trata sobre... uma família também disfuncional, uma menina que tem problemas não só dentro do núcleo dela familiar, mas também problemas alimentares, que ela tem anorexia e tudo mais, e ela tem esse problema porque ela passa esse problema dela durante a fase da adolescência, que é um período da nossa vida que a gente tende a se cobrar muito mais e encontrar defeitos que depois, quando a gente vai vendo com a vida adulta, a gente percebe que é uma tremenda besteira. E ela encontra um outro rapaz, que também é um rapaz com uma família disfuncional, que é tido como rebelde e tudo mais, e eles se encontram e começam um a apoiar o outro. E eles têm esses episódios de depressão e tudo mais, e um vai apoiando o outro durante a HQ. É uma HQ muito interessante, cara. Ela foi pouquíssimo falada, pouquíssimo comentado, e eu consegui comprar ela quando eu comprei por R$4,90, mano. Acho que foi na Amazon. Tu pegou também por R$4,90? Cara, e é um baita quadrinho. E quando eu terminei de ler, eu falei, cara, por que não publicaram a continuação? Porque provavelmente não teve uma tiragem muito grande, uma compra, uma procura muito grande, por falta de publicidade, ou também por ter sido publicado num outro momento. Você ainda encontra, eu acho que você não encontra por esse preço mais. Mas é um baita quadrinho. Eu indico ele, eu sei que hoje em dia tem uma galera que tá na pegada do Pum Pum, do Inyo Assanio, que tem uma pegada também disso, do adolescente com uma família disfuncional e que ele tá se descobrindo, tá passando pela puberdade e tem problemas de episódio de depressão, uma família também que a mãe é depressiva e tudo mais. Vão acontecendo episódios muito fatídicos na família dele e com ele.
E esse quadrinho aqui, cara, quem curtiu Pum Pum, ou quem tá gostando desse tipo de leitura, pode procurar que você não vai se arrepender. Se você achar, pode comprar que ele tem uma pegada Pum Pum, só que versão ocidental, por dizer assim. Então, minha indicação para vocês é Lucille. Muito, muito bom. Esse quadrinho eu também tenho, já li já há alguns anos. Ele pode parecer muito extenso, né? Mas ele é de Muito, leitura muito rápida, muito, né? muito. Porque a história também é muito gostosa, ela flui bastante. E dá para ser lido também sozinho, então acho que quem encontrar Ah. em sebo por aí pode pegar, porque dá para ser lido só esse volume, porque eu acho que os outros livros eles são centrados em outros personagens, né? Algo assim. Não, não sei, eu nunca soube como é que continuava aquilo ali. Mas é o que As você falou. histórias, É, as histórias elas são centradas em outros personagens dessa uhum, família. tá maneiro. Então, bem legal de se você achar por aí. E outra coisa, o pessoal tá falando assim, quadrinho a 4,90. Nós já vivemos essa realidade aí. Então, assim, agora a gente fala muito de Amazon, 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 mas quando que você vai achar quadrinho nesse preço mais? Você não vai achar mais, né? Então, ainda quando existiam as outras lojas aí, o que acontecia é que às vezes encalhava em alguns lugares, esses quadrinhos saíam muito baratos, né? Mas o que também não é bom encalhar, porque se encalha a gente sabe que não vai voltar, né? E não Mas continua também se for alguma coisa seriada. é. Então, outra dica minha aí, Manda ver. essa é triste. É triste? Essa é triste, né? Essa é Porque triste. até agora tava Essa, só alegria, né, Alan? essa é Manda aí. triste. Ó, talvez muitos não tenham lido o quadrinho, mas assistiram a animação Uhum. que Valsa com Bashir. Esse quadrinho Valsa com Bashir, deixa eu só ver o ano dele aqui. Ó, ele saiu em 2012 aqui no Brasil. Ele é uma história, se eu não me engano, é de 2009 a história, na verdade. Ela é de 2009, mas ela saiu no Brasil em 2012. Foi publicado pela LPM. E ela é assim, é um tipo de quadrinho que geralmente eu teria preconceito porque ela é adaptada da animação, né? E Uhum. geralmente nós não gostamos desse tipo de coisa, né? Nós gostamos geralmente que o livro ele dê origem a outras produções. Mas esse aqui, ele é muito fiel à animação, mesmo porque o grande responsável por ela, o autor dela, o Ari Folman, né? É uma história biográfica da vida dele. Então, do que fala esse quadrinho aqui? O Ari Folman, ele lutou numa guerra que envolveu Israel, né? Ele é de Israel, e ele lutou numa guerra que envolveu Israel e a Palestina, né? Conflito que não termina nunca, né? E talvez a gente nunca veja terminado. E ele participou de um conflito específico na qual o exército de Israel massacrou os palestinos. E esse episódio da vida dele, de ter participado de um massacre em relação aos palestinos, simplesmente desapareceu da memória. Então ele não se lembra disso, ele sabe que ele estava presente nesse massacre, ele sabe que ele viveu essa realidade, só que ele apagou da memória, simplesmente, desapareceu. E ele tem alguns sonhos, né? Ele começa a se lembrar de algumas coisas, e um sonho que ele tem é de alguns cachorros que ficam latindo no pé da janela dele sem parar e aparecem para ele sempre no sonho. E isso é um incômodo para ele. Então, a HQ em si, ó, a arte dela, para quem já assistiu a animação, ó, é igualzinho. A arte é a mesma, assim, usada na animação. Essa animação venceu o Globo de Ouro, inclusive, lá em 2009. Então, talvez se você não achar o quadrinho, vale a pena assistir a animação. Por que ela é tão triste assim? Porque quando você acompanha o personagem, você percebe o quanto a realidade dele, apesar de ele estar no lado, assim, vamos dizer, vencedor do conflito, essas coisas não resolvidas na mente dele, na cabeça dele, machucam ele muito e não deixam ele viver uma vida plena. Né? Então ele carrega esse peso aí, parece viver com esse fardo assim ao longo da vida dele. Né? Então, um autor hoje já de idade, né, já mais velho, mesmo assim não se esquece de algo que aconteceu com ele lá atrás. Baita quadrinho, foi um quadrinho assim que eu pegando para ver hoje, para dar uma lembradinha, me deu muita vontade de reler, porque eu lembro assim que quando as pessoas perguntam de quadrinhos que dá vontade de chorar ou coisa do tipo, é um dos que mais faz eu me aproximar disso, né? Mais dá vontade de chorar. Então, assim, quem conseguir achar... Animação, claro, vocês acham facilmente, né? Daquele jeito, né? Mas o quadrinho, eu não sei se... Eu acredito que não, mesmo porque da LPM... A LPM, ela parou com a produção, acho que dela de quadrinhos, a não ser o Peanuts, eu acho que sai pela LPM ainda,
o resto eles não publicam mais. Então vale muito a pena se vocês encontrarem aí. Show. Ela concorreu ao Oscar também, se eu não me engano. Além do Globo de Ouro que ela venceu, ela concorreu ao Oscar. Foi onde eu conheci. Agora, a minha última indicação dessa primeira leva aí, que nós separamos 6 quadrinhos cada um, fora os materiais extras, é um quadrinho que foi lançado por uma editora que, cara, ela lançou bastante coisa bacana no Brasil, infelizmente também não teve uma baita divulgação, também foi em outro momento, e ela trouxe para o Brasil uma das minhas séries favoritas, também quando tem lá meu top de HQs da vida, eu sempre coloco ela, que é a Fracasso de Público. Porém, uma que passou ainda mais abaixo do radar da galera, e que muita gente deixou de pegar, e é uma baita HQ, é O que Aconteceu ao Homem Mais Rápido do Mundo. É uma HQ que foi lançada no Brasil pela editora Gal. É um quadrinho que, apesar do nome, ele não é um quadrinho de super-herói. Ele também não tem super velocidade. E a história se passa num mundo onde... num mundo normal, no nosso mundo aqui, onde tem Inglaterra, Brasil e tudo mais. E um grupo de terroristas colocou uma bomba em algum ponto da cidade e fez uma chantagem com o governo falando, ó, nós queremos 200 milhões de libras, na época devia ser dinheiro para eles, né? 200 milhões de libras, senão a gente vai explodir a cidade. E os caras não levaram muita fé. Em alguns filmes, quando a gente vê essas situações, geralmente eles até pagam, deixam as notas marcadas, depois corre atrás para saber o que aconteceu e tudo mais. Só que eu acho que o governo daquela ficção ali não levou muito a sério, e na última hora, faltando 1 hora para a bomba explodir a cidade, eles vão e emitem uma nota no jornal explicando a situação e falando que eles estão a 1 hora de acontecer uma hecatombe na cidade, mas que vai dar tudo certo, para todos ficarem em suas casas, porque eles vão resolver isso e eles têm 1 hora. E é óbvio que ninguém ficou em casa, começou um tumulto na cidade, as pessoas foram para a rua tentando fugir e tudo mais, e num bar próximo do epicentro, de onde ia acontecer a desgraça, está o nosso personagem principal assistindo a matéria na televisão. E esse rapaz, ele tem um dom desde a infância que ele não sabe explicar o que é, a HQ não explica também o que é parar o tempo. Então, o que acontece? Quando ele vê a notícia, ele para o tempo e vai até o lugar onde os caras falaram que a bomba foi encontrada. A tal da bomba foi encontrada e que não era um blefe dos caras, não. Tinha uma bomba real. Então ele foi para lá, era um prédio que ficava no centro da Inglaterra, lá da cidade, e que tinha um poder de destruição, que iria destruir vários bairros, assim, num raio muito grande. Então ele chega no lugar, nesse prédio, ele vai caminhando pro lugar onde tá bom, porque ele vê todo mundo correndo de lá, então ele supõe, porra, o caminho deve ser esse aqui. E, cara, quando ele chega lá, ele vê aquela bomba gigante, um emaranhado de fios. Ele não é um cara da eletrônica, ele não é um cientista, ele simplesmente está ali vendo uma bomba gigante com um marcador de tempo dizendo que a bomba vai explodir em 59 minutos. E eles veem os cientistas apavorados assim, à volta dele congelado, né? A arte é muito bacana, também é em preto e branco, mas o autor sabe usar, quando o personagem está em movimento, ele usa um tipo de traço, que é um traço mais limpo e claro, tá vendo aqui? Não mostra o final, não, mostra a arte do começo. Não, tá no começo, pô, o final aqui, cara. Tá parecendo invertido aí, mas aqui é o início. Aqui ele mostra, tá vendo aqui, ó, um traço mais limpo, e quando ele quer mostrar aqui, ó, a cena que vai começar a pausar, ó. Ele muda, aqui é o copo com a linha clara, e aqui é uma linha mais fosca, que é para você entender que as pessoas estão paradas no tempo. Então ele vai lá para aquele lugar e fica num dilema. Caraca, o que eu vou fazer agora? Ele não consegue desplugar a parada, então ele pensa, eu vou tirar as pessoas aqui do raio. Eu vou tirar eles daqui e vou botar num lugar onde eles ficam em segurança. Aí que tem a reflexão da história. Por quê? Quando ele pausa o tempo, o mundo em volta dele parou. Mas o tempo continua passando para ele. Então você para imaginar comigo, Alan. O cara tá num prédio, um prédio governamental. Imagina quantas pessoas tem nesse prédio. Imagina, ele não pode despausar o tempo para poder subir de elevador. Então ele vai ter que subir, andar para tirar pessoa por pessoa desse prédio e levar a quilômetros de distância em segurança. Sem carro, sem bicicleta, porque ele não pode despausar nada. Se ele despausar para qualquer coisa, o tempo está correndo a bomba. Outro detalhe, ele começa a entrar em como é que se fala? Como fugiu a palavra? Como se for aquela escolha de Sofia, você tem que tomar uma decisão, que ele chega, por exemplo, num ambiente médico, num hospital. Ele entra numa sala que está tendo uma cirurgia.
Então ele fala, porra, se eu tirar o cara que tá fazendo a cirurgia aqui, pro raio do lugar onde eu vou levar ele que a bomba não alcança, não tem como plugar equipamento. Então esse cara aqui não vai ter como ser salvo. Mas eu posso salvar os cirurgiões que vão salvar outras vidas. Então ele começa a ter esse dilema de escolha. Ele tá no hospital, ele chega na parte de recém-nascidos, um monte de neném incubador e pensa, caralho, um monte de prematuro, como é que eu vou tirar essas pessoas daqui? Então, cara, é uma situação de agonia, é uma situação de uma escolha que ele faz entre abrir a mão do seu tempo de vida em prol da vida dos outros. E, cara, é uma HQ muito, muito irada que passou batido aí pra maioria das pessoas. E eu indico pra caramba, cara. Se você quiser saber a conclusão dessa história, o que aconteceu ao homem mais rápido do mundo. Uma baita história, com uma reflexão muito bacana e com uma trama que tu fica assim, caramba, mano, o que eu faria nessa situação? É uma situação desgraçada da cabeça e a conclusão também é de dorzinho no coraçãozinho. Mas é uma baita HQ, cara. Eu acho que se você não leu, Alan, procura que... Olha, o Leitura Nerdice, eu não sei hoje onde se compra. Eu já li ela tem muito tempo. Eu tive até que dar uma folheada hoje nela, como a maioria desses quadrinhos, porque eu não lembro. Eu não lembrava de um monte, como o Alan também, quando a gente começou, a gente não lembrava de um monte delas, então a gente teve que dar uma lida aí. E essa, dos meus 6 quadrinhos, foi o último. Alan, vou fazer um corte aqui, faltam 20 segundos para acabar. Abre lá na sua pra gente terminar e fazer as tuas e aí depois concluir com nossos materiais extras. Da Gal Editora. Gal Editora, tal, que HQ. A gente vai continuar o papo no do Alan agora. Cola lá. Olá, seres humanos, tudo bom com vocês? Passamos por um pequeno problema técnico, estamos aqui agora restabelecendo a conexão para continuar o nosso bate-papo, nossa conclusão. Eu e o Alan, do Alan Books, fizemos uma live ainda há pouco, em que nós separamos 6 quadrinhos para falar de quadrinhos que estavam fora do radar. A gente concluiu, o último vídeo foi do Alan, fazer a conclusão e terminar a nossa live aqui. Alô? Deixa eu só esperar o Alan voltar aqui, ver se a conexão fica mais estável. Voltou? Ó, a imagem pra mim tá boa, tua aí. Pra mim também. Essa é a tua internet do milhão, então, aí, pô. Ô, louco, cara. Enfim, o pessoal dá só um feedback pra gente aí, como é que tá a imagem pra vocês aí. A imagem é bacana. Acho que agora deve ter normalizado. Eu acho que agora estabilizou. Se estabilizou, a gente terminou com a gente a fazer uma revisão dos 6 quadrinhos que a gente mostrou na primeira parte que a gente fez. A primeira parte, para quem está chegando agora, a gente fez aqui, conversamos por mais ou menos 1 hora, falamos de 6 quadrinhos que passam fora do radar, eu e o Alan. A gente foi pro dele lá para concluir, faltava só um, no dele no caso, que foi a indicação dele, que foi o Spirro. E aí a conexão deu uma certa instabilidade, a gente não conseguiu continuar a live. Voltamos para cá agora. Obrigado a todos aí que estão presentes aí. Pode puxar sua cadeirinha, sentar aí, ficar à vontade. E a gente vai mostrar quais foram os 6 quadrinhos que a gente falou até agora. Vamos fazer bem passando, tá? Mostrando só a capa. Caso você fique curioso sobre o que se trata, volta no primeiro vídeo que está aqui mesmo no meu canal. E depois a gente vai fazer um material extra aqui para a gente falar sobre algumas coisas que a gente separou. Quer começar, Alan? Beleza. Ó, eu falo um, você fala um, só mostra, né? Tá, beleza, Não lembro a ordem mais que eu indiquei, ó. Não, tem problema não. Um dos quadrinhos que eu indiquei foi Goela Negra, do Ozanam e do Lelis, publicado pela Mino. Outro foi Valsa com Bashir, do Ari Folman, publicado pela LPM. Uhum. Outro foi o Wimbledon Green, do Cef, publicado pela Bolha Editorial. Outro... esse aqui, Asteroides, Estrelas em Fúria, do Lobo Ramírez, publicado pela Escória. E, na verdade, o que era para ser o primeiro, né, o Cicatrizes, do David Small, publicado pela Leia. Beleza. O primeiro quadrinho que eu falei lá no nosso bate-papo foi o Paraíso de Zara. E o último aqui, ó. O Spirro, o último que ficou na outra parte lá. Verde cinza. Beleza. O meu primeiro quadrinho que eu indiquei foi o Paraíso de Zara, que apesar do nome estar aqui, Amil e Kali, eles são pseudônimos que foram utilizados pelos autores porque eles moram lá no Irã e para não sofrer represálias eles usaram esse pseudônimo, e que aqui foi lançado pela Barba Negra, que é um selo da Leia, o Leia, conforme vocês queiram aí. O último que eu indiquei foi esse aqui, O que Aconteceu ao Homem Mais Rápido do Mundo, publicado no Brasil pela editora Gal.
O terceiro que eu indiquei foi Lucille, foi um quadrinho premiado também do selo Barba Negra da Leia, ou Leia, como vocês queiram, do Ludovic de Bermud. O quadrinho que eu indiquei também foi Pagando por Sexo, do Chester Brown, que aqui no Brasil saiu pela Martins Fontes. Indiquei também A Inversão de Morel, que aqui no Brasil saiu pelo selo da LPM, do JP Murray e do Bill Casares, adaptação, no caso do livro do Bill Casares, o argentino, ilustrado pelo francês. E também foi a primeira aqui não, a segunda que eu mostrei tinha sido Castelo de Areia, dividido aqui com o Frederick Peters e com o Pierre Oscar Levy, um documentarista e um quadrinista bem conhecido que vocês conhecem pelo Pílulas Azuis, o Ama, e que foi publicado pela Tordesilhas. Esses foram os 6 quadrinhos que eu e Alan comentamos na primeira parte do nosso bate-papo, que foi aqui no Miojo Geek, e nós temos mais alguns materiais que a gente separou como materiais extras, mas para bater um papo mesmo, falar e aproveitar o nosso tempo aí de quarentena e conversar também com vocês, abrir também para o pessoal que queira fazer alguma indicação, algum comentário em cima disso. Você quer começar, Alan? Posso começar. Manda ver então aí. Ó, entre esses quadrinhos extras aí que nós vamos comentar, eu acabei também pegando estilos bem variados, assim. O primeiro que eu vou indicar é este daqui, ó, Midnight Nation. Show. Que é do Straczynski e do Gary Frank. Quem lê muita história de herói, conhece bastante os dois aí, né? Straczynski tem fase, acho que no Homem-Aranha, no Thor, assim, tem uma história muito grande no meio dos quadrinhos de herói. E o Gary Frank também, a arte espetacular do Gary Frank. Eu gosto muito da arte dele, dá para se... Deixa eu abrir aqui uma... Não sei se dá para ver aí direito. Dá para ver. Mas é uma arte bem bonita, assim. É claro que é uma arte já diferente de todos aqueles outros quadrinhos que nós indicamos, né? Mas, então, o Midnight Nation, ele foi lançado aqui no Brasil pela editora Mitos em 2012. Né? E também eu acho que ele passou aí fora do radar de muita gente. Porque eu não vejo as pessoas indicando esse quadrinho, comentando. Deu uma travadinha no teu aqui. Para mim, pelo menos. Peraí, tá ouvindo? Voltou. Voltou? Voltou. Então, esse quadrinho ele passou fora do radar de muita gente aí. E é um quadrinho que eu não vejo as pessoas comentando, pelo menos. Eu não sei se... Não, eu não acho que você conhecia. Eu não conhecia. Então, esse quadrinho eu acabei conhecendo ele depois, muito tempo depois do seu lançamento, lá de 2012. Então, é uma história de investigação, né? Nós temos um personagem principal, que é um investigador, que ele basicamente ele trabalha com investigação criminal. E mais um caso de rotina aí, ele vai para um caso de rotina, e o que acontece é que algo desconhecido e até sobrenatural faz com que ele desapareça. Desapareça, assim, entre aspas, né? Ele acorda no hospital, mas quando ele acorda nesse hospital, ele percebe que as pessoas não conseguem vê-lo. É como se ele fosse um fantasma. Ele ficasse nesse mundo intermediário. No mundo em que ele vê as pessoas, mas as pessoas não conseguem enxergá-lo. E durante o quadrinho, ele tem uma missão que é voltar para o corpo dele, sair desse mundo intermediário aí e voltar para a sua realidade. E ele vai ter exatos 11 meses para fazer isso. Esse quadrinho, mais interessante, além da história ser muito legal, a história é muito divertida, é bacana, essa tem uma pegada mais desses quadrinhos de herói mesmo, mas o mais bacana dela é que ela discute um pouquinho dessa visão católica de mundo, nessa visão cristã de mundo, trabalha com a questão do bem e do mal, questão de oposição de forças, e trabalha com a ideia do purgatório, do céu e do inferno. Né? Então ele vai trabalhar durante toda a HQ para voltar para a realidade dele, e é um quadrinho também que a gente consegue perceber, além de algumas reflexões dessa questão de bem e mal, aí, de purgatório, de inferno e de céu, é um quadrinho também bem angustiante em alguns momentos, que a gente percebe a angústia do personagem tentando, né, voltar para sua realidade e não conseguindo. Então eu indico aí, nossa, uma HQ bem legal. Não sei se encontra isso aqui mais, mas eu lembro que também quando eu comprei, bem barato, apesar de ser um quadrinho grande, assim, não é um quadrinho muito pequeno. Maneiro. Eu achei bem curiosa essa premissa aí. Cara, a indicação que eu vou fazer, Alan, é de um livro que eu comprei sem saber que era um livro. Eu comprei ele, eu li a sinopse no site da JBC, eu estava comprando algum quadrinho da JBC que eu estava fazendo seriado, e eu achei interessante a premissa e falei, porra, vou comprar.
E, cara, quando eu peguei o livro, finalmente HQ, achando que era um mangá para ler, era um livro, e a premissa é bem interessante. Eu tô falando de Densha Otoko. Cara, a história desse livro aqui, basicamente, é o seguinte. Um camarada estava num trem, lá no Japão, e aí o subtítulo é Densha Otoko, o Homem do Trem. Ele estava num trem no Japão, e daqui a pouco ele viu um grupo de meninas sendo assediada no trem por um cara aparentemente bêbado. E ele era um cara muito tímido, muito retraído, mas ele teve esse ímpeto de tentar tirar o cara de perto delas e salvar elas ali do assédio, né? Então ele vai lá interpelar o cara e falar com ele, tirar ele dali, só que ele acaba tomando um pau do cara. O cara bate nele e tudo mais, na próxima estação conseguem separar os dois e tudo mais, e as meninas, apesar dele ter tomado um pau e tá meio que todo sacudido ali do soco que ele tomou, elas pegam o endereço dele para tipo dar um retorno para ele, mandar um presentinho. Eles têm esse hábito lá, né, de ser desse cuidado com o próximo e tudo mais. E aí o que acontece? Quando esse cara chega em casa, ele participava de um fórum na internet. Ele participava de um fórum na internet e ele cria um post nesse fórum comentando sobre esse acontecimento. E ele comenta também que ele se interessou por uma das meninas que estavam naquele evento, só que ele, como ele é muito tímido, ele não se aproximou dela, não pegou endereço, contato nem nada. Porém, uma das pessoas que deram retorno para ele foi essa menina, que mandou um presentinho para ele com o endereço e tudo mais. No segundo dia ele vai lá, então, de novo nesse fórum e alimenta de novo o post, falando que a menina que ele tinha se interessado deu um retorno. E o que ele deveria fazer? Então, o que se passa daí em diante é um grupo de pessoas que vai cada vez mais alimentando aquele post ali dele, orientando ele como ele deve abordar, que presente ele deve fazer, como é que ele deve chamar para ela, convidá-la para sair. Vai orientando ele durante todo o tempo. E a história é muito bacana porque a formatação do livro, eu não vou conseguir mostrar muito bem aqui, porque eu estou segurando o celular agora, porque a bateria estava acabando. É toda como se fosse num fórum, se passando num fórum mesmo, sabe qual é? Com a ESC2, dizendo anônimo o horário que a pessoa postou, os comentários e tudo mais. E, pelo que parece, eu não consegui achar em nenhum site desmentindo que essa história aqui era uma história baseada em fatos reais. Ela é uma história que teve uma proporção, ficou muito famosa no Japão. Inclusive, se eu não me engano, fizeram, não sei se foi uma novela ou um filme sobre esse acontecimento. E é muito interessante, porque me pegou de surpresa e a história dele tem um ritmo muito boa, porque é como se você estivesse lendo uma grande thread ali de bate-papo ali. Pode ser uma fanfic, como pode ser uma história que você fica o tempo todo pensando, cara, que isso é real. Isso poderia ser real. Mas se não for, também é muito interessante. Então, minha indicação como material extra aí seria Densha Otoko, O Homem do Trem. Me surpreendeu e é um livro bem interessante, sim, vendido pela JBC. Legal. Engraçado, assim, que quando eu comecei o Instagram, eu postava só leitura de livros. Uhum. Eu sempre li muito livro. E depois, naturalmente, eu fui migrando mais para os quadrinhos. Então, as pessoas às vezes olham assim o tipo de leitura que eu geralmente faço, apesar de ler bastante coisa, né? É porque eu comecei tendo contato com esses materiais, né? Então, assim fluiu. O pessoal está perguntando aí também, Orlando, por que nós estamos de camiseta vermelha, né? Ah, tá. Não tem a ver com política. Poderia, da minha parte. Mas tem a ver com mais com isso aqui, ó. Que é com La Casa de Papel, tá certo? Então, assim, ela live de papel, por isso nós estamos de vermelho, tá? Minha outra indicação, tá? Manda ver. Minha outra indicação é assim, ó. Eu sei que os autores dessa HQ que eu vou indicar são consagrados, são considerados no mundo dos quadrinhos aí quadrinistas geniais, mas esse quadrinho foi publicado já há bastante tempo no Brasil e eu não vejo as pessoas falarem dele, né? Eu não vejo as pessoas falando assim, nossa, podia ser publicado novamente. E depois eu queria comentar até mesmo de um outro que é desse mesmo autor, ó. Então vamos lá. A indicação que eu tenho aqui é este quadrinho aqui chamado El Gaúcho, que é do Hugo Prá e do Milo Manara. Então, assim, são dois caras, assim, para quem lê quadrinho, sabe o quanto esses caras são considerados geniais, né? Eu não vou abrir de novo, cara, que eu empacotei esses dias que eu terminei de ler. Tem resenha no meu perfil e no Lambooks, mas eu tô com outro quadrinho dele aqui, que é o Verão Índio.
que eu não li ainda, por isso que eu não estou indicando, mas a arte, só para você ver que a arte vai ser meio parecida. Tomara que eu não tenha aberto nenhuma página perigosa. Eu tenho esse aí eu já li, tem resenha no Miojo Geek. Mas tem tempo, Então, eu nem lembro direito. e aí o que acontece? Esses quadrinhos aqui, na verdade, eles são roteiro do Hugo Pratt e arte do Manara. Um é muito mais velho que o outro, né? O Pra é muito mais velho que o Manara. E o Manara, ele enxergava no Pra mesmo como um professor, como um mestre. E eles trabalharam juntos por algum tempo. E no qual eles produziram esses quadrinhos. Para quem já leu alguma coisa do Milo Manara, né? Sabe que o Milo Manara, ele gosta de desenhar as mulheres, né? Então, se os quadrinhos dele sempre vão para esse lado mais erótico, né? Tem uma pegada mais erotizada. E o Pra teve uma linha teve uma linha de quadrinhos aqui da Nemo publicando Corto Maltese, que é a obra-prima do Guprá, que também não fez sucesso aqui. Eu acredito que não fez também porque foi publicado num outro momento. Outro Né? momento. Então, uns anos atrás, então a galera não se tocou muito de quem era o Pra, que tipo de quadrinho eles tinham ali à disposição. Então, o El Gaúcho, né, que é o quadrinho que eu quero indicar, ele fala um pouquinho, ele é centrado um pouquinho no cerco de Buenos Aires pelos ingleses antes da independência da Argentina. Então, eles estão, na verdade, disputando ali com os espanhóis, porque, claro, que os ingleses eles têm um interesse muito forte na independência argentina, principalmente por conta da indústria, que os ingleses já eram fortes, e eles estão cercando Buenos Aires. E nesse cerco de Buenos Aires acontece a história, porque dentro de um navio tem um inglês ali e um grupo de outros marinheiros com algumas mulheres, no caso prostitutas que estavam ali naquele navio, e eles vão descer ali para Buenos Aires para tentar escapar de algumas coisas. Né? A personagem da capa aqui, né, a personagem principal, ela quer fugir da realidade sofrida dela, de exploração sexual do navio. O personagem, o homem, ele também quer se desvencilhar dessa marinha aí, que também ela pressiona os soldados. E descendo em Buenos Aires vão ocorrer algumas situações que vão envolver esses personagens aí, umas situações de ação, de aventura, bastante interessantes. É uma história bem legal mesmo, né? Eu fui buscar essa indicação num perfil do Instagram que, nossa, me desculpem quem, mas já troquei ideia com ele, que ele comentou dessa HQ, eu fui atrás, busquei no Mercado Livre. Então, é uma HQ bacana demais, que é o gaúcho, né? Porque, claro, né, se a gente pegar ali Argentina, Uruguai, eles têm e o próprio Rio Grande do Sul ali, eles têm uma cultura muito parecida, né? Bastante semelhante. Então, vale a pena aí, fica a minha indicação. E eu sei que o Verão Índio também é excelente. Né? É uma das próximas leituras minhas e logo vai ter resenha aí no perfil. Beleza. Eu vou indicar agora. Terminou? Tu vai falar mais alguma coisa? Só isso. Tá, beleza. Só isso. Eu vou indicar de tudo que eu indiquei até agora, falando tudo quadrinhos ocidentais e tudo mais. Eu vou indicar um mangá aqui, já que eu não falei de mangá hoje. É um mangá que eu já tinha até feito no meu destaque do Instagram, tinha lá uma indicação, que é o Zero Eterno, que é uma série de 5 volumes. É uma baita HQ, e essa HQ é um baita mangá, e esse mangá aqui ele é muito interessante porque a história dele se passa nos dias atuais, e a história são 2 irmãos, um deles é formado, é advogado, só que ele não conseguiu ainda arrumar um emprego e tudo mais. Então, a irmã dele, vendo ele ficando frustrado por não conseguir se destacar profissionalmente e tudo mais, ela faz uma proposta de pagar ele para ele fazer tipo procurar os ancestrais dele, fazer tipo uma busca pela árvore genealógica da família e conhecer mais de seus antepassados. No caso do avô deles, que eles não sabiam muito da história dele, só sabiam que ele tinha morrido durante a Segunda Guerra Mundial, que era um kamikaze e tudo mais. Acontece uma coisa surpreendente, que ele, durante a pesquisa dele, de pessoas que conheceram o avô dele, ele se surpreende, porque ao contrário do que a gente espera quando a gente ouve histórias de guerra e consegue conversar com pessoas que tiveram contato dos nossos antepassados durante aquele período, a gente espera ter boas histórias para contar. No entanto, essas pessoas que dividiram as trincheiras com ele e tudo mais, e os ares,
falam muito mal dele, cara. Falam que ele era um covarde, que ele colocava a vida dos amigos em risco, no entretenimento da dele. Em paralelo a isso, você vê o que aconteceu na realidade. Sempre que eles estão contando uma história, um depoimento do que eles acham que aconteceu, mostra o que aconteceu de verdade com o avô dele, que não é o que, o que ele tem acesso. A história é muito boa, ela é a adaptação de um livro que se chama Ain't No Zero, e que tem também adaptação também para cinema, não sei se chegou a ter dorama ou coisa do gênero, mas é um baita mangá. Galera que curte mangá, alguns foram atrás dessa série, outros não. Mas se você não conhecia e gosta dessa temática de Segunda Guerra e gosta de ver também pelo prisma, pelo olhar de outras linhas de frente da batalha, você pode procurar, porque são 5 volumes só, se eu não me engano, completo aqui, foi lançado pela JBC. A arte é muito boa. Vou tentar mostrar para vocês aqui, segurando a mão só é difícil, mas... Enfim, é uma HQ que também fica aí, um mangá que fica de indicação para vocês como material extra. Fica sempre em promoção, não, o box, na verdade, são 5 HQs, né? O pacote dela. São 5 mangás. E é bem legal, né? Eu também gosto muito dessa HQ. E mais interessante, assim, que eu acho nela é o processo de pesquisa que os netos vão fazendo para construir a história do avô, né? E as decepções que eles vão tendo em alguns momentos, e ao mesmo tempo eles teimam, né? Eles falam, não é possível, né? Que meu avô fez isso. Nossa, é muito legal. E assim, começa a ler os 5 volumes de uma vez. Fala, Lucas. Ó, posso indicar outra? Manda ver. Beleza. Ó, essa outra HQ aqui, eu li recentemente, tem resenha no perfil aí, que é Refugiados. Porra, sou doido pra ler. Né? Foi escrita aí pela Kate Evans, então é Refugiados, a Última Fronteira, lançado pela Dark Side. Deixa eu ver o ano que ela foi lançada aqui, mas deve fazer uns 2, 3 anos, eu acredito. Deixa eu ver. Deve ser 2017, 2018. É de 2018. Então, do que fala essa HQ Refugiados aqui? Para começar, assim, eu adoro quadrinhos que abordam a questão de guerra ou que tem essa temática, e principalmente quadrinhos que são autobiográficos. Então, esse quadrinho aqui é um quadrinho jornalístico e autobiográfico. Né? Então, a gente tem aí a Kate Evans, ela vai viver uma experiência de trabalho voluntário numa cidade francesa chamada Calais. Né? E o Thiago falando que ia sugerir. Essa região de Calais, ela fica na fronteira da França. Não é na fronteira, né? Assim, ela fica no extremo da França para as pessoas que querem migrar para a Inglaterra, querem migrar para o Reino Unido. O que acontece nessa cidade é que diversos refugiados de vários lugares do mundo, principalmente do Oriente Médio e da África, estão vivendo ali. E eles vivem ali em condições subhumanas. Então eles vivem naquelas barracas, eles vivem numa condição muito ruim, em meio a um monte de lixo. E ela vai relatar a vida desses refugiados aí e o que ela pode fazer trabalhando voluntariamente para eles, né? Se dedicando exclusivamente a alguns dias, algum tempo da vida dela em prol desses refugiados. Assim, é muito tocante, é muito bonito e também mostra aí uma realidade muito dura e cruel da vida de refugiado. Então, eu ouço, assim, o que a gente mais tem ouvido ultimamente são alguns imbecis que ficam repetindo algumas coisas aí, e às vezes quando eu escuto alguma coisa sobre assim, o mexicano quer entrar nos Estados Unidos, o cara da guerra da Síria, lá o refugiado da Síria precisa entrar em tal lugar, e algumas pessoas que têm um posicionamento contrário à entrada desses refugiados nesses locais, é porque não vivenciaram nenhum tipo de realidade assim, ou não leram nada. É lógico que eu não vivenciei uma realidade assim, mas quando você lê, que você busca informação, gente, assim, a realidade dessas pessoas é extremamente sofrida. Então, tem poucas fotos. Assim, ela coloca em alguns momentos fotos, né, fotos reais, as fotos que ela tira, né, tem 2 fotos, e ela vê assim, a quantidade de lixo, a quantidade de criança que não tem pai nem mãe, está lá no meio dessa cidade, muitas pessoas criticando aquilo que ela faz, muitas pessoas que vão, sempre aquele argumento quando você vai fazer um trabalho voluntário, que ela fala assim, por que você não ajuda a sua própria realidade? Será que não tem pessoas aqui na sua cidade que precisam? E ela é inglesa.
Então ela vem para a França para ajudar essas pessoas. E assim, o que eu tenho para falar para essa a página, deixa eu ver aqui. Ixi, perdi. Tem uma parte onde os reis, a página excelente. Nossa, duro eu achar isso aí agora, Thiago. Mas assim, as pessoas que criticam, ao invés de falar assim, deixa eu fazer alguma coisa, não, elas ficam sentadas e criticando aquilo que o outro está fazendo. Então, o trabalho que ela realiza aqui é trabalho braçal, é separar roupa. No caso, ela tem uma habilidade artística grande, ela vai desenhar a feição das pessoas. E essas pessoas, que muitas vezes, a maioria que ela desenha lá vem do Oriente Médio, eles querem sair bem no desenho, eles não têm perspectiva. E ao analisar o que eles já fizeram para sair de onde estiveram, para chegar ali, e saber que é tão difícil assim cruzar uma pequena distância, é um trabalho bacana pra caramba. O Thiago aí nos comentários elogiou muito essa HQ, falou que ficou na lista dele de melhores de 2018. Eu demorei para pegar mesmo esse quadrinho aqui. E é baita quadrinho. Esse aqui eu recomendo demais mesmo. Eu também, eu tô doido pra ler essa HQ, tem um tempo também, eu ainda não peguei, mas eu tenho certeza, além de ser um estilo também que eu curto muito, concordo com o que você falou aí. E a galera que perguntou da camisa vermelha aí é porque a gente tinha feito uma chamada que era La Casa, La Live de Papel, fazendo uma menção aí ao Alan, que o pessoal chama de Helsinki. E como eu sou barbudinho também, fiz uma montagem lá, é só por isso. Mas enfim, a minha... Não sei nem qual número que já estou em indicação. Vou indicar mais um livro. Esse livro aqui, cara, eu ganhei de um amigo meu. Ganhei de presente de um amigo meu, Geraldo. Não sei se ele vai aparecer na live, já apareceu. Do nada ele me mandou, porque ele gostou muito desse livro. Eu indico, já indiquei pro Vitor, não sei se o Vitor ainda tá na live aí. O Vitor gostou também pra caramba. Que se chama Ensaios de Amor, do Alain de Botton, ou Botton. Esse camarada, o Alain de Botton, é um filósofo, eu nunca tinha lido um livro dele. É um livro desses pequenininhos pocket da LPM. E o interessante dessa HQ aqui é que o Alain ele faz o Alain, né? Alain de Botton. É porque tem um amigo lá no trabalho que a gente chama ele de Alain, o nome dele é Alain Delon, também se escreve assim, e acabei chamando assim, mas é Alain. Enfim, ele trata cada capítulo ou cada trecho do livro de uma etapa do relacionamento. O início, quando as pessoas se conhecem, o meio de um relacionamento, quando já estão vivenciando um relacionamento, e às vezes, quando acaba, nesse caso aqui, acaba o final dele. E ele, a cada etapa de um relacionamento, ele faz uma análise. Enquanto numa página ele narra uma cena, por exemplo, no início, as pessoas se conhecendo e se identificando como, nossa, como a gente tem coisa em comum, que na verdade, quando você está naquele processo, você identifica padrões que na verdade eles são iguais a de muitas pessoas. Poderia ser eu e você conversando aleatoriamente sobre um assunto, a gente vai encontrar várias similaridades de vida. E quando você está predisposto a se relacionar com alguém, está deslumbrado, meio que apaixonado, você encontra nesses padrões alguma coisa como se fosse algo do sobrenatural, uma coisa de outro mundo, quando na verdade são só coisas aleatórias que você pode encontrar em qualquer outra pessoa conversando. Então, ele em cada etapa dessas cenas que ele vai descrevendo do livro, do relacionamento, ele faz uma análise filosófica e até psicológica daquilo que está acontecendo ali. É muito interessante. Poderia ser um livro maçante por tentar fazer esse tipo de análise nesse tipo de relacionamento, mas é uma leitura muito agradável, que transcorre muito fácil e rápida, e é muito, muito interessante, muito interessante. Então é um livro barato, curtinho, que você lê rápido, vai te entreter, você vai aprender coisas novas ali, vai ter alguns insights, e é super indicado, indico pra caramba, sempre que eu posso, eu apresentei algum amigo meu e tudo mais, vale a pena demais. Fala aí, Fabricinho, abraço meu braço. Então essa é a minha indicação, Alain de Botton, Ensaio de Amor. Manda ver. O Victor tá na live e falou assim que o livro é barato e é bom demais. E falou também, eu tava vendo ali ele falar sobre a questão dos refugiados, que ele conheceu refugiado, acho que na Bélgica, eu acho. Lembra aí, Thiago, se foi isso que você falou, que a vida deles é muito difícil, né? E engraçado que às vezes quando algumas leituras, elas, sem intenção nenhuma, elas parece que foram combinadas pra gente ler. Eu tinha lido antes desse, aquele Kobani Calling. Muito bom. Da Nemo. Isso. E lá falava muito da questão dos curdos, né? Ali na divisa da Síria, na fronteira da Síria. E um número muito grande de refugiados eram exatamente os curdos, que viviam com uma realidade extremamente difícil e até a própria comunicação, né? Não sabiam nada, não sabiam nem se comunicar, né? É o Vitor que estava comentando aí. Deixa eu indicar minha próxima. Manda ver. Essa aqui também é um quadrinho que
eu acho que passou bastante fora mesmo do radar das pessoas, que é uma adaptação literária chamada Só é para Todos. Né? Assim, a maioria que lê, né, que assim, lê literatura clássica, não é literatura clássica, eu não sei, mas que lê literatura, né, livros de literatura, conhece o livro da Harper Lee chamado Só é para Todos, que é um livro que ela escreve sobre racismo mesmo. Né? E eu me deparei com essa adaptação que, apesar de eu ter um certo preconceito contra algumas adaptações literárias, eu comecei a achar interessante. Falei, vou arriscar. E ela foi publicada pela José Olímpio Editores. E a José Olímpio, assim, eu não sabia nem que eles publicavam quadrinhos, porque eu sempre via eles publicando material, principalmente livros universitários, né, livros mais diários. Né? E esse quadrinho aqui, lógico, para quem conhece a obra aí, ele fala sobre racismo, né, na década de 30 do século XX nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos. Nós temos ali uma menina, né, uma jovem, né, uma criança, e a gente enxerga meio que as coisas que estão acontecendo ali nos Estados Unidos nos anos 30 pela ótica dela. O pai dela é advogado e ele às vezes é hostilizado um pouco na cidade, apesar da cidade considerar ele uma pessoa de muito respeito. Ele é um pouco hostilizado pelo fato de ele estar defendendo um jovem negro que foi acusado de assassinato. Eu não sei se de assassinato ou de estupro. E aí nós vamos acompanhando o caso, cara. Assim, de você ficar indignado. E não é uma história real nem nada, mas me lembrou muito a série da Netflix, que é aquela série que me fugiu o nome agora. Eu sei qual que você está falando. Sabe qual que tá falando? Que é aquela série que os jovens são presos, né? Porque simplesmente estão lá no parque, lá em Nova York, lá no Central Park, e uma moça é estuprada, e eles acabam estando no lugar errado, na hora errada, acabam sendo presos, eles ficam presos por olhos que condenam. Valeu, Thiago. O Victor falando que leu o livro. Então, assim, me lembrou muito essa série, e essa série ela causa uma indignação gigantesca, principalmente por conta da promotora lá de acusação. Dá uma raiva. E nesse quadrinho aqui, cara, a história que leva esse jovem a ser acusado é de incomodar demais. Então, esses dias eu fiz uma indicação, a escola que eu trabalho, ela estava pedindo para os professores nas férias indicarem coisas fora assim da sua rotina de professor, né? Eu falo de quadrinhos, né? Então foi um dos quadrinhos que indiquei. Muito bom, cara. Excelente quadrinho. Assim, ficou na minha lista de melhores também. Eu indico para todo mundo. Quem achar esse, acha fácil, porque é um quadrinho novo. Na verdade, ele é um quadrinho de 2019, do ano passado. Fica a dica aí, ó. Minha próxima indicação vai ser a última. Eu vou fazer um combo logo com dois para finalizar. Quando a gente começou lá o nosso bate-papo, eu comentei da Margem Satrap, que é uma indicação, bem dizer que é uma indicação certa que todo mundo faz quando está indicando novos quadrinhos para as pessoas conhecerem, de quadrinho autoral, mas fora desse mainstream de DC Marvel, que era o Persepolis. E a Margem Satrap já teve dois outros quadrinhos publicados aqui no Brasil, que foi o Bordados, que é esse quadrinho aqui, que é um pouquinho menor, o formatinho dele é quase um pocket, onde é uma roda de conversa com as mulheres da família dela, onde elas falam dos assuntos mais diversos, dos mais pueris, até abusos ou coisas que ela tem um passado assim, mais pesada. E um outro também, que é da Margem do Satrap, muito bacana, que era quando a gente começou lá live, lá no início, o Alan comentou, eu vou deixar até para ele falar um pouco mais, é o Frangos com Ameixa, também publicado. Esse aqui conta a história do tio-avô da Margem. Foram coisas que aconteceram antes dela nascer, e ela comenta a história dessa. O tio dela era um músico até conhecido lá no país deles, e ele teve uma discussão com a esposa dele, ela quebrou nessa discussão o instrumento musical dele, que é um tar, se eu não me engano é o nome do instrumento, e isso, cara, foi como se tivesse partido a alma dele, porque ele ficou ferrado da cabeça, ele acabou ficando de cama, desgostoso da vida. E a gente sabe, não lembro se já estava falando isso, vou falar para não dar spoiler, mas durante cada capítulo do HQ vão tendo alguns flashbacks contando a história dele e mostrando ele definhando por causa disso. É uma história muito comovente e muito boa, cara, como todos os quadrinhos que a Margem Satrap escreveu e que eu li até hoje. Passou também um pouco menos comentado do que Persepolis, mas são quadrinhos também tão bons quanto.
Eu sei que você leu também, se quiser comentar aí, Alan, falar alguma coisa. Eu acho muito bonito esse quadrinho, cara. Assim, eu sei que o Persepolis é muito conhecido, né? Mesmo porque ele virou animação também. Uhum. Mas eu adoro esse frango com ameixas. O Thiago tá falando, ô Orlando, fala pro Thiago, você indica os quadrinhos pra ele, mas ele não lê, cara. Ele falou que você indicou o Zero Eterno, ele não leu. Aí falou que você comprou frango com ameixa, não leu. Ô Thiago, Ele tem muito recebido, a pilha dele é grande, então ele ah, tem que dar prioridade nos parceiros. então, assim, o que mais mexeu comigo nesse quadrinho foi o fato, né, esse instrumento que você falou é bem diferente, né, um É o instrumento de Tá. cordas, né, é bem estranho, mas como ele se apega naquilo, né, ele se apega daquilo de uma maneira que ele fica aprisionado naquela situação de que o instrumento dele foi quebrado, que era um instrumento fantástico, e ele vai buscando ao longo da vida, né? Ele vai tentando sempre encontrar um instrumento que fosse preencher aquilo para ele. E, cara, assim, é um quadrinho. Esse aí eu tenho certeza que acha, cara. Não é possível que não ache esse quadrinho Não aqui. acha, esse acha fácil. Né? É um quadrinho fininho, assim, que muitas pessoas, às vezes, olhando para ele, falam assim: ah, eu tenho o Persepolis, eu acho que é o. Cara, vai surpreender muita gente, assim, que gosta do estilo, né? Desse estilo de quadrinho. Muito bom mesmo. Orlando, eu já indiquei todos ou tem mais um? Pode indicar mais um. Esse aqui foram os meus últimos. Ah, é? É porque assim, ó, eu tinha separado dois quadrinhos aqui, ó. Que. Rapidinho, tá? Só pra matar. Um quadrinho é esse aqui, ó. Saiu pela Marsupial. Você viu aí, o pessoal deve ter visto que eu fiz Sim. resenha esse dia, que é o Lanfeust de Troy. Sei lá se fala assim. Mas é o Lanfeust de Troy. Uhum. Esse quadrinho aqui, ele é uma aventura, né? É um quadrinho lançado pela Marsupial já há alguns anos, já deve ter uns 6 anos, e ele mistura aí aventura com fantasia e mostra esse personagem aqui nesse mundo criado pelos dois autores, né? É um quadrinho francês. É, todas as pessoas dessa localidade nascem com poderes dos mais variados possível. Claro, Orlando, claro, Thiago, depois a gente terminando aqui sem dica. É, todas as pessoas nascem com poderes, dos poderes mais legais, assim, mais importantes, aos poderes mais banais, mais toscos. E este personagem aqui, que é o Lanfeust, ele num dia chega um viajante pela região e ele tem uma pedra lá chamada Magohamoth na espada. E ele toca nessa espada e ele tem todos os poderes, ele fica super poderoso. Então a história mostra a busca desses personagens aqui por esse marfim de Magamoth, aí, Magohamoth. E é legal pra caramba. E é uma série longa na França, que tem uma série principal e também tem várias séries paralelas e que infelizmente foram publicados somente esse da original, e são, se eu não me engano, 8 volumes. A Marsupial compilou 2 aqui. Cara, você acha esse quadrinho aqui baratinho. A Marsupial esses dias devia estar o quê? R$ 20 um quadrinho desse. É um baita de um quadrinho, mas eu acho que esperamos, né? O pessoal da Marsupial falou que vai dar continuidade à publicação. Tomara que eles deem. E o último, assim, só para indicar, esse aqui é um quadrinho que eu gosto muito, gostaria que as pessoas comprassem esse quadrinho aqui, que é Family Friend. Eu já indiquei na live que eu fiz com o Thiago, mas é um quadrinho que eu recomendo, menos para os meus alunos que não podem ler esse tipo de quadrinho aqui, chamado Porta do Inferno, que conta a história de dois sujeitos aí que invadem uma casa e acham uma chave misteriosa nessa casa e resolvem abrir uma porta, e essa porta é a porta do inferno, de verdade. E essa porta do inferno aberta libera os demônios na Terra, e as histórias então acontecem com a reunião de vários autores da linha underground, assim, que eu gosto muito, né? Que é o Vitor Bello, o próprio Lobo Ramírez, a Emily Bona, o Diego Gerlach. Então, são quadrinistas, assim, neste meio underground, são muito conhecidos. Então, baita HQ, recomendo que todos aí que puderem ler, leiam. Fechou? Fechou, fechou. Eu vou agradecer a todo mundo. Eu não sei se alguém tem um comentário a fazer, mas se não for, a gente vai encerrar a live agora. Aproveitar até que já tô ficando já azul de fome já, que eu não tinha comido nada. E Eu encerrar. acho que tem, viu, Orlando?
Hã? Acho que o Thiago queria comentar alguma coisa lá, Ela ó. comentou as sugestões dentro da pauta. O Enterro do Thor, não li. Aqui, do Richard Maguire, já li. Qualquer um do Gazelari, primeira vez da Lemo. Dessa lista do Thiago, eu li o. Fechou, o Vitor. A gente começou a live às 19 horas e a gente fez a indicação. Isso aqui que a gente já está falando já são materiais extras que a gente tinha separado. A primeira parte do nosso bate-papo, que foi o tema da nossa live, que foi quadrinhos fora do radar, onde a gente indicou cada um 6 HQs, a gente fez aqui mesmo no Miojo Geek, só que 7 horas. A gente fez 1 hora de bate-papo e tudo mais. Enfim. Orlando, Hum. as indicações acho que a sua fome tá atrapalhando sua leitura aí. O Thiago indicou outros quadrinhos. É Enterro, não é o Enterro do Thor. A HQ Tá. chama Enterro. A HQ chama Enterro. E é de um autor nacional. Só que Tá, essa não conheço. HQ Aí eu já li o Enterro do Thor. é uma HQ que eu quero ler também. Eu já vi, ela tem um formatão diferente. Ou só que ela custa R$ 110, cara. Caramba. Então, assim, infelizmente, ela Às foge um vezes pouco. passa fora do radar também por causa do preço. Tem uma Por do conta Art disso. Spiegelman, que são as duas torres, se eu não me engano. Não sei se você tem ou já leu, que eu sempre quis ler, mas ela tá sempre com um preço muito alto. É um Não, livro tem. tão grandão. Ah, o Aqui, beleza, né? Acho que muita gente leu. A outra que ele indicou é qualquer HQ do Gui Delisle, né? Uhum. Qualquer um que tenha feito. Baita dica, e o Primeiras Vezes é um quadrinho também erotizado, né, Thiago? Publicado pela Nemo, de capa vermelha. Eu tenho esse quadrinho aí, já li, já faz bastante tempo, inclusive. Baitas dicas aí. É. Beleza? Acho que foi, papapá. Ah, é isso, isso aí, Vitor falou, é o Sombra das Torres Ausentes. Falei as duas torres, mas é isso aí, a Sombra das Torres Ausentes, que eu acho que é falando sobre o World Trade Center e tudo mais. Kiki Montparnasse, né? Também é uma que eu sempre quis comprar, o Alan acho que tem, já leu, mas eu nunca comprei porque, mano, é outra HQ cara também pra caramba. Eram duas que eu queria pegar. Era aquela, acho que eu esqueci qual era. Era Kiki Montparnasse e tinha uma outra que eu esqueci. Ah, essa aí, Olympe de Gauche. Também sempre quis ler, mas sempre tá muito caro, então nunca peguei. Enfim, não sei se mais alguém tem alguma indicação. É o Olympe. O Olympe foi a que o Alan acabou de mostrar aí. Enfim. É erótico de uma maneira diferente. Sim, não é o erótico vulgarizado, né? Beleza, Vitor. Aliás, o Vitor, eu estava querendo ler durante a quarentena aqui. O Vitor deixou aqui em casa comigo uma do Thiago Souto, que eu já li e já coloquei aqui no meu Jugeek, mas estou com imageria do Vitor aqui também emprestado, que eu estou para ler. É que como eu terminei de ler hoje Prometeia, eu vou marcar um 10 para começar a ler o Imageria, porque eu acho que ele é um tanto quanto mais acadêmico, um livro de pesquisa, que fala sobre origens de quadrinhos e de várias culturas e tudo mais. Eu acho que ele vai demandar um pouco mais de tempo. O outro do Prometeia já me gastou um bom tempo, porque o Alan Moore é um cara genial, o Prometeia ele é um quadrinho que ele tem um plot bacana, só que às vezes eu acho que para quem não é iniciado ou nunca se interessou por magia, vai ter muita coisa ali que é avulsa e que não é tão interessante para o plot principal da história, que é de uma menina que está fazendo um trabalho de conclusão de faculdade sobre uma personagem que aparece recorrente vezes durante a história e nessa pesquisa que ela faz, ela acaba encarnando o personagem. É uma boa metáfora também para quando você trabalha com ideia, musa inspiradora, a diferença do mundo material para o mundo imaterial. Tem vários conceitos muito bacanas ali, filosóficos, mas para quem não é muito interessado ou não manja muito dessa parada de iniciação mágica, pode achar um tanto, em alguns momentos, um pouco maçante. É uma leitura que demandou bastante tempo, e ainda tem um segundo volume para vir aí. Eu tenho aqui, mas vou marcar um 10 até começar a ler ele. A Cristal, que é quadrinista também, tá pedindo uma live só de indicação de HQ erótica, que ela precisa de referência. Você é capaz, Orlando? Cara, eu não li muita HQ erótica, não. Eu tenho algumas aqui, dos mais conhecidos, do Milo Manara. Eu não peguei essa do Serpieri que o Pipoca lançou, o Druna. Mas eu nunca fui muito um leitor muito afeito a HQ erótica, não. Eu admiro o traço dos ilustradores, eu gosto bastante do Manara, principalmente, que é o que eu mais tive contato, mas não sou. Não vou dar uma de Glória Pires. Não sou capaz de opinar.
não é uma área que eu domino, então eu vou deixar para os mais entendidos aí. Também tem pouca coisa, devo ter aí, ó, o Primeiras Vezes, que o Thiago falou, eu li, eu gostei. Tem o próprio Druna, que preciso continuar, né? Eu terminei o primeiro volume, que eu gosto bastante. Tem esses próprios daqui do Manara e do Pra, que, querendo ou não, eles são HQs eróticas. Tem alguns, o próprio Caravaggio, né, que saiu pela Veneta, que é do Manara também, né? Agora saiu o volume 2. Sabe aquele livro Necron, da TAI, Sim, editora, os dois quadrinhos, né, que saíram, chegou para mim aqui esses dias, eu li. Ele, engraçado que eles são um quadrinho assim que tem um certo erotismo, mas voltado com uma bizarrice muito grande, então não consigo nem dizer que é tem erótico. isso aí que o O Vitor Vitor tá lembrando aí o Giovannice, Giovannitti, Garotas de Tóquio também, da Conrad. que é o Necron aí é voltado mais, é uma mistura de terror com bizarrice, com tantas outras coisas assim. Então, são esses que eu tenho, né? Mas com certeza tem um. Ah, tem o Crepá, né? Que muita gente. Guido Crepá, sim, Valentina. Eu tenho uma aqui também, ele tem uma pegada um pouco erótica mesmo. Aquela pegada de quadrinho erótico Giovanissimo. italiano. Thiago, o Vitor tá falando do Giovaníssimo, tem uma pegada assim. E é uma arte fantástica. É, Né? Também fui censurado pela capa dessa HQ no Instagram. Sumiram com a minha publicação. é. Eu não domino, não. Prefiro não opinar, porque eu conheço bem poucas, assim. As mais conhecidas mesmo. Mas É isso. beleza? Mais alguém quer Beleza. perguntar alguma coisa? Se alguém não tiver nada a perguntar, eu quero agradecer antes de antemão aí, da gente ter conseguido marcar, apesar das intempéries que a gente teve com a estabilidade da rede aí, quando a gente foi pular para a segunda parte do vídeo. Foi muito bacana o bate-papo, gostei bastante das indicações. Vários quadrinhos que você indicou, eu não conhecia, vou correr atrás, nem que seja um scanzinho maroto, se eu não achar para comprar e para frente. Espero que as pessoas tenham gostado. Se você chegou nessa live aqui agora, nós já temos uma primeira parte, então confere lá. Eu vou ver até se eu consigo baixar o. Vou ver se consigo baixar essa live que a gente fez, juntar e de repente eu salvo e coloco isso no YouTube pra gente não perder esse bate-papo que a gente está fazendo. Obrigado a todo mundo que participou, sugeriu, entrou e saiu. E é isso. Obrigado a todos vocês. Alan, se você quiser falar alguma coisa também, se despedir aí. Quem está aqui no meu jogo que não conhece o Alan, vá lá, siga ele, tem excelentes dicas. É um ávido leitor de quadrinhos e um excelente camarada para trocar uma ideia. Vai lá, perturba ele no privado, que ele está sempre disposto a trocar uma ideia. Gente finíssima. Chegou quando isso aqui tudo era mato e capinou para pavimentar para a galera chegar hoje aí, ó, e tirar sua onda aí de criador de conteúdo de quadrinho. Eu digo a mesma coisa sobre o Orlando, né? Mas não vai ficar muito puxação de saco essa Vai, live, vai, né? Pra vai, fica falar. muita puxação. Mas, assim, só agradecer mesmo a galera que colou aí. Muita gente pode falar assim, live, assim. Eu acho mais legal dessas lives mesmo, trocar ideias sobre coisas que eu gosto e que eu não tenho possibilidade de trocar aqui onde eu moro, né? Então, eu consigo trocar essas ideias com as pessoas que eu conheci pelo Instagram, né, de muito tempo. E são as pessoas que sempre, quando eu tenho algumas dúvidas, ou são pessoas que me ajudam com o próprio perfil, me dão dicas, né? Então, vamos sempre aí, vamos trocando ideias sempre que possível aí, vamos tendo mais ideias para a gente conversar entre a gente aí. Obrigadão. Vamos ter outras lives aí para frente. Fiquem atentos à nossa chamada aí para a próxima live de papel. Show? Falou, obrigado, Alan, obrigado a todos vocês aí. Fiquem na paz, fiquem em casa, se cuidem, higienizem-se, Nossa. cuidem dos seus e fiquem em paz, diminuindo essa ansiedade, esse período que a gente está passando. Falou? Valeu, obrigado. Fui. Show?